Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Grupo Pardini, gostaria de dar as boas-vindas à nossa segunda reunião anual com investidores, que nós carinhosamente batizamos de Pardini Investors Day. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Ramos, sou o diretor de Relações com Investidores do Grupo Pardini. Antes de fazer a abertura do evento, eu gostaria de passar 3 recados rápidos. Primeiro, é importante deixar claro que o evento está sendo gravado. A gente vai disponibilizar tanto o vídeo quanto o áudio no canal de YouTube do Grupo Pardini nos próximos dias. Em segundo lugar, o material que vai ser apresentado aqui, ele vai ser disponibilizado ainda hoje no site de Relações com Investidores do Grupo Pardini. E por último, gostaria só de lembrar que tanto o material aqui apresentado quanto o discurso dos executivos estão sujeitos aos termos do aviso legal que já é conhecido do mercado e utilizado em nossas teleconferências de resultado. Peço que observem esses termos antes de tomar qualquer decisão de investimento. Falando um pouquinho da agenda, esse ano nós organizamos um formato muito parecido com aquele do ano passado, dado que o feedback que a gente recebeu dos investidores, dos bancos e dos outros parceiros foi muito positivo. Tá? Basicamente, a gente vai ter apresentações individuais com os diretores da companhia, cada um vai apresentar por mais ou menos 20 minutos. No final, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, onde vão estar todos os diretores aqui disponíveis para tratar dos assuntos que vocês desejem. Eu vou começar a apresentação hoje falando sobre a estrutura societária do Grupo Pardini e também um pouco sobre o foco que a gente tem tentado dar na área de RI aí desde o IPO, ou seja, aí nos últimos 20 meses. Na sequência, o Dr. Roberto Santoro, nosso CEO, vai falar um pouco sobre os drivers estratégicos do grupo e também falar um pouco sobre os desafios de cada uma das unidades de negócio do Pardini. Na sequência, teremos uma apresentação do Camilo Leles, nosso CFO. O Camilo vai abordar tanto as iniciativas em andamento para falar sobre evoluções que a gente tem apresentado nos itens de compliance e controles internos, vai falar sobre iniciativas em andamento para melhorar a eficiência nas linhas de custo, na linha de SG&A, e naturalmente vai falar um pouco sobre os resultados aí, acumulados da companhia. Na sequência, a gente vai ter uma apresentação do Alessandro Ferreira, nosso vice-presidente comercial e marketing. O Alessandro vai abordar tanto a questão da proposta de valor que a gente tem nos principais segmentos de negócio, vai falar sobre a estratégia comercial que a gente vem desenvolvendo, inclusive com algumas iniciativas muito relevantes aí em linha com a nossa estratégia comercial, avenida de crescimento e também sobre o papel da inovação dentro do modelo de negócios do Grupo Pardini. Por volta das 4 horas, a Adriana Linhares, nossa diretora executiva de negócios, vai falar sobre as estratégias do segmento de unidades, que é o segmento PSC, e também sobre iniciativas que estão em andamento em cada uma das regionais em que a gente atua. Na sequência, Dr. Guilherme Colares, que é o nosso diretor executivo de operações, vai falar sobre o modelo centralizado de produção e também vai trazer um update sobre o projeto Enterprise, que atualmente é a principal iniciativa da empresa no que diz respeito a ganhos de eficiência. Logo depois da apresentação do Dr. Guilherme, a gente tem uma novidade esse ano, a gente tem uma palestra do João Alvarenga, que é o nosso diretor de tecnologia da informação. A nossa visão é que a inovação e a tecnologia elas ganham cada vez mais importância e mais relevância no setor de saúde diagnóstica. Então, foi uma opção da companhia, nesse ano, criar uma diretoria de tecnologia para tratar exclusivamente desses assuntos. E essa diretoria hoje está sendo ocupada pelo João.
O João já teve uma primeira passagem pela companhia há alguns anos, e mais recentemente atuava como diretor de tecnologia da Oncoclínicas. O João vai falar tanto sobre o processo de transformação digital que a gente tem vivido aqui dentro do grupo, e também sobre iniciativas em andamento aí em cada uma das unidades de negócio do Grupo Pardini. Depois da apresentação do João, como eu falei, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, em que a gente vai circular microfones para que vocês possam fazer as perguntas para cada um dos diretores. E ao final da sessão de perguntas e respostas, nós vamos organizar um coquetel de encerramento lá fora. Em cada mesa, vocês vão poder ter contato direto com um dos diretores do grupo para fazer alguma pergunta ou abordar algum tema que não tenha sido abordado aqui durante a palestra ou mesmo durante o Q&A. Por fim, eu lembro a todos que depois da sessão de Q&A, nós temos aí um serviço de transporte para o aeroporto, para todos os investidores que fizeram a confirmação e passaram o número do voo. Se alguém tiver dúvidas sobre transporte, por favor, procure o pessoal lá na mesa de entrada, que a gente vai ajudá-lo aí nesse processo logístico. Agora eu gostaria de convidar todos vocês a assistir o nosso vídeo institucional. Qual é a sua missão? Salvar vidas? Cuidar e proteger? Se é isso que você faz, nós podemos dar apoio para você fazer ainda melhor. A nossa missão é assegurar confiança, precisão e rapidez no auxílio diagnóstico e no cuidado com a saúde. Da mesma forma que você, nós queremos espalhar sorrisos assim por aí, pelo Brasil inteiro. Para isso, nós estamos em todos os estados, apoiando laboratórios, instituições e profissionais de saúde. Todos os dias, percorremos milhares e milhares de quilômetros, de cidade em cidade, para atender nossos clientes. É como dar a volta ao mundo diariamente, 2 vezes. A gente se movimenta dia e noite para aproveitar cada minuto, porque saúde não pode esperar. Sabemos quantas pessoas contam com a gente, como elas confiam naquilo que fazemos. É por isso que não paramos de crescer, e muito menos de inovar. Pra gente, isso é automático. Com mais tecnologia, temos mais segurança. Com mais segurança, temos mais qualidade. E com mais qualidade, temos a confiança para investir ainda mais. Investimos em laboratórios especializados. Investimos em estrutura de ponta e em serviços diferenciados. Investimos na melhoria de processos e na sua certificação, no conhecimento integrado e na pesquisa. E investimos principalmente em parcerias. Afinal, é assim que se cuida das pessoas, somando forças. Conte com a gente. Estamos perto e sempre prontos para ajudar, com soluções completas para a saúde. Hermes Pardini, excelência em medicina diagnóstica, compromisso com a saúde e o bem-estar. Então, vamos começar a palestra aqui com a parte de relações com investidores, uma parte mais rápida. Hoje, o Pardini é uma sociedade anônima com capital aberto, com um market cap de mais ou menos 2,2 bilhões de reais. Quando a gente faz a análise da estrutura societária, mais ou menos 65% das ações pertencem à família fundadora, a família Pardini.
mais ou menos 0,6% das ações estão em tesouraria, como resultado de um programa de recompra que nós executamos aí nos últimos 12 meses. E hoje, mais ou menos 34,5% do capital está na mão de investidores minoritários. Hoje, o free float ele é formado por mais de 2.300 acionistas diferentes. E um fato interessante, hoje mais de 53% do free float está nas mãos de investidores estrangeiros. Essa é uma mudança bem significativa de perfil em relação, por exemplo, ao que a gente tinha depois do IPO, em que esse número chegou a representar apenas 25% da base do free float. Então, a gente tem visto aí um crescente interesse de acionistas dos Estados Unidos e Europa, principalmente aí pelo setor de saúde e pelas ações do Pardini. Hoje, a nossa ação está listada no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores, o que significa dizer que a gente está no grupo das empresas com as melhores práticas de governança corporativa. Hoje, a gente tem ali 2 conselhos, temos a figura do Conselho de Administração e, mais recentemente, aí, a formação do Conselho Fiscal. A família Pardini tem uma atuação bem ativa na companhia por meio da participação no Conselho de Administração. Tá? Hoje eles têm 3 assentos no Conselho, de um total de 5 assentos, e ocupam inclusive a presidência do Conselho de Administração por meio do Dr. Vitor Pardini. A gente também tem no Conselho de Administração 2 conselheiros independentes com larga experiência em outras empresas que completam aí o Conselho. Desde o segundo trimestre, a gente teve aí a formação do Conselho Fiscal, que inclusive foi uma solicitação dos acionistas minoritários em assembleia. Hoje a gente tem aí 3 membros efetivos que formam o Conselho Fiscal. Quando a gente fala da área de relação com investidores, é uma área relativamente nova na companhia, ela foi criada um pouco antes do IPO, e o que a gente tem tentado fazer desde então é criar uma agenda ativa de RI em linha com as melhores práticas de mercado. Né? O nosso time é extremamente enxuto. A gente tem hoje basicamente o Vinícius Ribeiro, que tá aqui também, Vinícius ali. Temos o Maurício Leite, também o gerente de RI, Camilo Leles também como nosso diretor estatutário de RI. Então é um time relativamente enxuto, mas que ao longo aí desse tempo já conseguiu ter mais de 1.000 interações diretas com investidores, seja por meio de conference calls, reuniões, participações em conferência, roadshows, né? E inclusive no Investors Day. Desde o primeiro dia da área de RI, a gente vem tentando implementar um modelo de cuidado e atenção com o público mercado de capitais. Na mesma forma que a gente faz nas nossas 123 unidades todos os dias com os mais de 10 mil pacientes. Da mesma forma que a gente trata os nossos 5.700 laboratórios parceiros no Lab to Lab espalhados pelo país. Então isso a área de RI reflete muito a cultura da companhia. A gente tem tentado dar um foco em transparência e em ser uma via de mão dupla com o mercado de capitais. Ou seja, a área de RI hoje é o ponto de contato do mercado de capitais dentro da companhia e o contato da companhia dentro do mercado de capitais. E com isso, acho que ao longo desses primeiros meses de relação com investidores, a gente vem tentando implementar na companhia uma série de iniciativas que são inclusive demandas dos próprios investidores, muitos deles presentes aqui hoje. Então, acho que vale a pena citar, por exemplo, a questão do juros sobre capital próprio, que é um ponto que tinha sido já trazido e debatido com vários investidores desde a época do IPO, e é algo que foi implementado no final do ano passado e que vem agora trimestralmente acontecendo. Tem também a questão do programa de remuneração em ações, que hoje já é uma realidade, então a gente já tem um mecanismo de recompensa e retenção dos principais executivos da empresa. E mesmo o próprio programa de recompra, nós já concluímos o primeiro e temos um segundo programa de recompra aí em aberto.
E como resultado de todas essas iniciativas, a gente, até para nossa surpresa, teve aí uma série de reconhecimentos. A gente teve aí o ranking da revista Investidor Institucional, o Institutional Investor, o ranking 2018 Latam Executive Team, em que, para nossa surpresa, nós fomos aí reconhecidos em uma série de categorias. Então, eu queria agradecer o reconhecimento de cada um de vocês que respondeu à pesquisa da revista. Acho que o que gostaria de destacar aqui, em primeiro lugar, o Dr. Roberto Santoro, como sendo aí classificado como um dos melhores CEOs do setor de healthcare na América Latina. Destacar também a participação do time de relação com investidores, também ficou aí entre os 2 melhores times da América Latina, apesar do pouco tempo, né, e da pouco tempo de formação. E mesmo o Investors Day, que a gente realizou no ano passado, e que, quando a gente compara com as empresas do segmento Small Caps, acabou sendo considerado o melhor Investors Day. Tomara que a gente consiga fazer esse ano um Investors Day ainda melhor que o ano passado. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Roberto Santoro, nosso diretor-presidente. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso grupo. É um prazer aqui estar com todos vocês. É uma grande oportunidade para que o nosso corpo diretivo possa demonstrar quais seriam os principais cenários, os principais objetivos, as principais diretrizes do nosso grupo. Nos últimos anos, principalmente nos últimos 3 anos, realmente o nosso setor ele vem sendo afetado também, como outros setores. Isso era uma coisa rara na área de saúde de uma maneira geral, mas dado a sobrevivência das empresas com planos de saúde, com a intermediação, com as empresas privadas de saúde, né, a geração realmente de emprego e renda e o plano de saúde como benefício nas empresas, que reflete a empregabilidade das empresas ou o investimento do empresariado brasileiro, tem afetado de maneira geral as companhias privadas de saúde. Por outro lado, esse foi um ano de grande aprendizado para a companhia. Primeiro que nós estamos aí quase completando já 2 anos, né, de uma empresa numa outra perspectiva de governança, uma governança que eu chamo mercado, que nós caracterizamos como eu diria, um terceiro ciclo no nosso desenvolvimento de governança. Desde o ciclo de um fundador, personalístico, em relação à gestão, um ciclo com investidores e agora um ciclo a mercado. E esse ciclo a mercado ele traz um novo aprendizado, traz conselheiros independentes refletindo as necessidades não só das boas práticas do mercado, enfim, tudo que se torna necessário para ser uma empresa que tende a fazer o melhor para que todo investidor possa ter os benefícios de uma empresa na área de saúde, como é o nosso grupo. Por último, eu queria, antes de começar a minha apresentação, agradecer aqui também a todos os nossos, não só investidores, mas os colaboradores dessa companhia aqui presentes também, tanto do nosso corpo diretivo, corpo gerencial, os nossos gestores, que são os que fazem essa companhia, o que ela vai ser apresentada aqui. É uma empresa de pessoas, e pessoas são muito importantes, principalmente na área de saúde. Só citar uma última questão, é um ano que a gente fala aqui no nosso grupo, principalmente nos diretores, que é um ano muito não recorrente, que é um ano de grandes investimentos. Talvez assim, numa perspectiva em que o setor foi mais afetado, de uma maneira geral, é um ano que o Pardini evoluiu muito, não só em novas modelagens de negócio, programas de eficiência, novas tecnologias, novas experiências para o cliente, principalmente nos 2 maiores negócios, que é o Lab-to-Lab e as nossas unidades de atendimento. Então eu vou demonstrar aqui as principais diretrizes, os principais caminhos que a companhia vai ser conduzida para os próximos anos, principalmente para 2019. E posteriormente, cada diretor ele vai apresentar
de uma maneira um pouco mais profunda cada iniciativa que eu vou descrever aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Vou passar o slide. Bom, em relação às nossas principais diretrizes, o nosso conselho, né, tem estabelecido, junto com a gestão, as metas corporativas para 2019. É claro que temos metas financeiras dentro de uma perspectiva financeira, né, que são traduzidos em unidades de negócio, com cada planejamento estratégico refletindo essas unidades. Qual que é a novidade para os próximos anos? É a caracterização de 2 novas unidades de negócio, além do Lab to Lab e do Patient Service Center. A medicina personalizada, que eu espero que depois tenha nós lançamos aí uma revista também, que teve uma reportagem também que fala um pouco disso. Na Folha saiu, correto, Alessandro? Já saiu hoje também. E foi distribuída, né? Correto. Então é interessante fazer essa leitura, quem tiver disponibilidade depois. E aqui as marcas que refletem a essa estratégia, que vão ser divulgadas posteriormente. O DLE, que é uma empresa de genômica, genética humana e doenças raras. A progenética, muito focada em oncogenética. A Biocode, que tem uma relação de genética clínica muito forte também. E a diagnóstica, que representa uma empresa altamente especializada em patologia molecular e anatomia patológica também. A outra nova área, seria a toxicologia Pardini. A toxicologia ocupacional, em que o nosso grupo é muito especializado e atende todo o mercado de apoio, principalmente empresas para verificar a exposição a determinados potenciais, eu diria, substâncias que podem interferir com a saúde humana. Nós estamos introduzindo uma nova toxicologia também, que é a toxicologia forense, que veio através de uma necessidade legislativa, né, do impacto social que esses novos exames trazem, que é o exame do cabelo, para os motoristas profissionais e outras categorias de motoristas, que cada vez mais sendo introduzida aí no Brasil, e mais algumas profissões especializadas que necessitam desse exame. Mas nós temos uma estratégia ampla da toxicologia, de ampliar, de ter uma estratégia definida, de ter objetivos definidos, uma estratégia não só de marketing, de produto e clientes, para que a gente possa expandir essas 2 áreas. Então, para os próximos anos, principalmente para os próximos 5 anos, há uma estratégia muito bem definida para essas 2 novas áreas, além do Lab to Lab e do Patient Service Center. Dentro das unidades de atendimento, nós temos vários produtos, desde análises clínicas, check-up, vacinas, enfim, outras modalidades. Nós vamos dividir, além das estratégias por posicionamento de marca e regionais, mas também vai ter uma estratégia separada para a área de imagem, dado a relevância hoje da área de imagem na companhia e a necessidade de ter uma reflexão estratégica também separada dentro das unidades de atendimento. Então, esse seria, assim, eu diria, as unidades estratégicas de negócio que vão ter um planejamento separado para cada uma delas, principalmente no horizonte de tempo dos próximos 3 anos, com alguma repercussão para 5 anos em algumas unidades de negócio. Bom, sendo um pouco mais específico, dentro do Lab to Lab, nós temos 3 principais objetivos. O primeiro deles, que depois o Alessandro vai aprofundar um pouco mais, é uma nova proposta de valor para o cliente do Lab to Lab. A manutenção dessa liderança, ela necessita uma renovação anual da estratégia dessa unidade de negócio, que ela tem sido cada vez mais aberta através das nossas informações e novos entrantes chegando nessa área também. Mas essa nova proposta, ela é baseada em uma nova experiência para o cliente, mas com muita inovação em tecnologia. É isso que nós vamos demonstrar. Além disso, no Lab to Lab, a principal intenção é melhorar a experiência e a satisfação do cliente em relação à concorrência. Isso são uma série de iniciativas já realizadas, mas que estão sendo caracterizadas com objetivos estratégicos muito específicos, que nós vamos sinalizar alguns deles através da palestra do Alessandro.
E o outro objetivo muito importante, expandir a venda de exames especializados. Na indústria nossa de diagnóstico, há três importantes fatores. A alta especialização, a escalabilidade e a eficiência são muito importantes. A eficiência produtiva que reflete na atenção ao cliente, na dimensão que uma grande empresa tem de atender clientes em todo o Brasil. E essa eficiência vai ser demonstrada na perspectiva do cliente, na perspectiva operacional, através da apresentação do Guilherme. A alta especialização, que reflete muito a compra de tecnologia que vocês observaram nas últimas compras de companhias pelo Grupo Pardini. Principalmente o DLE e uma ainda sujeita à aprovação pelo CAD, que é a Psychmedics Brasil. O próximo seria a unidade de medicina personalizada, que nos dá 4 grandes pontos, 4 grandes objetivos para crescimento. Primeiro, a área de genômica, que é uma área muito falada, que traz exames muito focados em doenças raras, alguns exames da área de oncologia, exames com algumas especialidades foco ou clientes foco, como é a saúde materno-infantil, como é a neurologia, a psiquiatria e outras áreas também de atenção. Existe um grande potencial no Brasil, ainda é pouco acesso aos clientes. E nós somos uma companhia que tem um dos principais objetivos, dar acesso da alta especialização para um grande número de clientes através dos seus laboratórios conveniados. A outra área muito importante, que veio muito da progenética como marca de uma aquisição anterior, é atender cada vez mais áreas de oncologia no Brasil, que tem se formado grandes redes, tem se aprofundado na área de diagnóstico, novas terapias, terapias droga-alvo, novas potenciais drogas que têm surgido. A oncologia no Brasil vem evoluindo muito, principalmente na área terapêutica. E nem sempre a área de diagnóstico tem acompanhado isso. Por isso que há um grande investimento nosso em expandir portfólio e dar essa perspectiva personalizada para esses grandes grupos ou clientes da área de oncologia. Um terceiro item muito importante, que vem muito da nossa marca diagnóstica, na área de anatomia patológica e patologia molecular, há uma grande oportunidade também, isso tem muito a ver com medicina personalizada, para você melhorar, aprofundar e dar mais especificidade no diagnóstico da anatomia patológica. Então, isso é um outro drive de crescimento muito importante que está relacionado a uma proposta de valor na unidade de negócio medicina personalizada. E um ponto muito importante, principalmente que veio da compra dessa tecnologia na empresa DLE. O DLE é uma empresa muito interessante, uma empresa completa, que tem eu posso chamar que ela tem um ciclo vou chamar de ciclo de produto e venda muito interessante, desde a concepção de um teste, não só a maneira de coletar, que a gente chama toda a área de pré-analítico, até a venda, até o design de venda, a logística, os ciclos de venda, muito bem estruturados. É uma empresa muito completa e de um potencial muito grande para nos ajudar nessa unidade estratégica de negócio. E ela traz essas soluções pré-analíticas, sistemas de coleta principalmente, que você possa fazer exames na área de genômica, dando acesso a isso não só para regiões remotas do Brasil, através do canal nosso de venda pelo Lab to Lab, inclusive outros países que possam fazer coleta. Principalmente porque esses sistemas pré-analíticos, eles desenvolveram tecnologias para usar papel filtro, que existem poucas limitações, eu diria assim, regulatórias para que se possa entrar no Brasil. Então, pela segurança mesmo que há um papel filtro circular. Então, essa tecnologia veio principalmente da área do DLE e nós estamos desenvolvendo novas soluções para amplificar exames que muitas vezes são feitos em poucos centros, em virtude de um problema, de uma restrição logística ou sanitária, através dessas novas soluções para dar acesso à área de genômica. E a área que eu vou chamar de maneira geral, essa nova unidade estratégica de negócio, toxicologia Pardini, que busca sinergia em modelos de negócio que nós já temos,
toxicologia ocupacional, e forense, que vem através aí, não só da aquisição da LabFar, que é uma empresa com tecnologia produtiva desse tipo de exame, e a Psychmedics Brasil, ainda sujeita à liberação pelo CAD, que é uma empresa, é uma modelagem de negócio e é uma tecnologia, sistemas de tecnologia inseridos no modelo de negócio para poder dar acesso a uma grande base de clientes para esse novo exame que surgiu aí nos últimos anos. Além disso, nós buscamos uma coisa muito importante, liderança em qualidade analítica de exames. Na área de toxicologia, nós já temos na área de toxicologia ocupacional, e hoje a Psychmedics Brasil, nosso maior fornecedor, e a LabFar, possuem realmente índices de satisfação em relação à acurácia do exame, à positividade, em níveis internacionais. E também, além disso, nós vamos ampliar o portfólio, trazendo novos testes e serviços também associados à prevenção da saúde laboral. Então, nós vou chamar a saúde do trabalhador ou a saúde laboratorial, tanto do ponto de vista ocupacional, tanto do ponto de vista forense, quando se trata principalmente de categorias profissionais, motoristas profissionais e outras categorias. Em relação aos objetivos estratégicos das unidades de atendimento, que a Adriana vai aprofundar um pouco mais, as principais delas. Rio de Janeiro. Transição para modelo voltado a exames de análises clínicas com imagem. Porque o Rio de Janeiro é uma empresa de imagem, com iniciativas e transformação para análises clínicas, mas um grande parque de imagem. E a nossa principal transição vai ser, e já fizemos isso esse ano na maioria das unidades, capacidade de atendimento que a Adriana vai demonstrar para a área de análises clínicas. Você aumenta a base de clientes, você aumenta a venda cruzada com a área de imagem e se torna mais relevante para as operadoras nesse mercado também. Foram feitas uma grande melhoria em hotelaria, hospitalidade e processos com ganho de capacidade no Rio de Janeiro e melhoria do ticket com novas carteiras de clientes e exames especializados, que é o nosso objetivo principal. Transformamos a empresa no Rio de Janeiro justamente para buscar novas bases de clientes. E temos uma abertura muito grande por parte das operadoras locais para ter mais uma empresa fornecendo esse tipo de exame. São Paulo. São Paulo, para quem conhece, o nosso modelo futuro é o modelo Morumbi. São unidades em torno de 1.000, 1.500 metros quadrados, com uma grande área de atendimento, com alta diferenciação para análises clínicas, imagem e vacinas, mas principalmente capacidade de atendimento em análises clínicas. E nosso objetivo também é torná-la uma empresa com mais análises clínicas, mas mantendo vacinas e imagem também. Hoje ela é uma empresa de imagem que atende análises clínicas. E Minas Gerais e Goiás, que nós temos já um grande market share, são empresas que estão um ciclo de maturidade diferente, ou seja, o desafio de market share é muito grande. A gente tem investido muito em novas tecnologias para melhorar a experiência do atendimento, além de aumento de market share, até porque já são muito grande a nossa participação nesses dois mercados, justamente para fazer uma ocupação cada vez melhor das unidades existentes. Lembrar que nós fizemos uma grande expansão nesses dois mercados entre 2013 e 2015, e essas unidades estão sendo ocupadas e têm resultados muito favoráveis quando ocorre o aumento do volume. E novas parcerias também, que nós estamos introduzindo nesses dois mercados maduros, seja através de novas operadoras, empresas, autogestão, para melhorar e acelerar a rampa das unidades de imagem que nós abrimos nesses dois mercados. Foi uma complexa em Goiânia e algumas unidades em Belo Horizonte. Então, esses seriam os principais objetivos aí para a área de unidades de atendimento. Então, muito obrigado. Fernando, por favor. Muito obrigado, doutor Roberto. Agora eu gostaria de chamar aqui ao palco o Camilo Leles, por favor, nosso CFO.
Alô? Alô. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esse segundo evento do Pardini Day. Como o Roberto comentou, eu gostaria também de agradecer a todos os nossos colaboradores pela excelente organização desse evento e também pelo desempenho que a empresa vem apresentando nos últimos meses. Aqui nós vamos demonstrar de forma bastante sintética os pilares de crescimento, eficiência e governança que o Grupo Pardini tem implementado nos últimos anos. Primeiramente, vamos falar de crescimento e solidez. Aqui nós vamos demonstrar os números de receita, EBITDA e lucro líquido. Depois falamos de eficiência operacional, onde vamos mostrar para vocês o resultado acumulado até setembro dos projetos de eficiências que nós iniciamos já em 2018. Depois nós falamos da parte de excelência de processo financeiro, onde nós vamos demonstrar todo o esforço que nós já fizemos com controle de inadimplência, controle de glosas, pagamento de juros sobre capital próprio. Isso trouxe um novo reforço para manter a rentabilidade e o resultado da empresa até o momento. E, finalmente, vamos falar um pouco de governança e compliance. Okay? Ok. Aqui vamos mostrar para vocês a evolução da nossa receita líquida a partir de 2015. Aqui nós podemos observar como que a empresa tem um crescimento sólido a partir de 2015. Também, se vamos demonstrar aqui outros anos, o comportamento é muito parecido. Aqui nós temos um crescimento médio de quase 16% nesses últimos anos. Entretanto, aqui em 2018, nós podemos observar um crescimento ainda com todo o processo econômico, político que o país atravessa. Nós vamos registrar um crescimento em torno de 6% em 2018. Considerando que essa receita de 2018, nós estamos apenas fazendo uma multiplicação dos 6 meses realizados já em 2018. Então, esse número poderá ainda ser melhor, considerando que tivemos nesse primeiro semestre a greve dos caminhoneiros, ainda tivemos um mês de fevereiro com o Carnaval e também Copa do Mundo. Tudo isso influenciou nesses primeiros 6 meses de 2018. Então, podemos ainda ter números melhores que esses que nós estamos apresentando aqui. Aqui nós vamos mostrar um pouco da receita líquida em relação aos anos anteriores, como já mostramos no gráfico anterior. Ali você tem, na linha de cima, o crescimento orgânico e, logo após, o crescimento total. Então, vemos que temos ali uma receita líquida com crescimento de 6,2%. Considerando que nós teríamos um PIB de 1%, em torno de 1%, 1,4% esse ano, além de um índice de mais ou menos de 12% a 13% de índice de desempregados. Estamos registrando um crescimento excelente, 6%, com todos esses fatores ainda que está assolando o Brasil, principalmente agora no desfecho do cenário político. Okay? Aqui no quadro abaixo, nós podemos ver o crescimento orgânico e também o crescimento total. Do lado esquerdo, o Lab to Lab, e do lado direito, nós temos o PSC, que representa ali um crescimento de 10,5%.
Aqui o nosso lucro líquido, como vocês viram a receita, o lucro líquido tem uma curva muito parecida com o crescimento da receita, em torno de 14,2% de crescimento nos últimos anos. Aqui também, como eu falei, 2018, exatamente uma multiplicação dos 6 primeiros meses. Podemos aqui, vamos fazer todo o esforço para igualar o 2018 aos números de 2017. Estamos fazendo muito esforço e vamos todos trabalhar para alcançar esse objetivo. Outro ponto importante no nosso controle diário é a exposição nossa no capital de giro. Então, nós temos visto aqui uma queda sensível nos dias de fornecedores e um aumento também singelo nos números de dias de clientes. Vamos, a partir desse novo planejamento estratégico, fazer um esforço muito grande para reduzir esses números aos níveis de 2016. Já o projeto Enterprise vai ter terá uma redução dos dias de estoque significativos, que já começa a partir do primeiro trimestre de 2019. Aqui nós temos um quadro que demonstra o perfil da nossa dívida. Hoje, basicamente, a nossa dívida está concentrada em uma operação que nós fizemos de debêntures na época do IPO, operação de 476, quase 55% da dívida. Nós fazemos, periodicamente, uma revisão de todos os contratos de financiamento para alcançar taxas aos níveis da atualidade. Já fizemos toda uma revisão das taxas de todos os contratos do nosso financiamento e já equalizamos as taxas atuais. Aqui nós também podemos demonstrar que a empresa é pouquíssimo alavancada, 1,2 vezes EBITDA, o nosso índice de alavancagem no segundo trimestre de 2018. Aqui abaixo nós temos um cronograma de amortização da dívida, onde mostra que existe um alinhamento muito grande nos próximos 5 anos para a amortização da nossa dívida. Okay? Aqui é muito importante esse quadro, onde nós estamos demonstrando exatamente aquilo que é o que a empresa está fazendo de resultado, que é o spread entre o nosso ROIC, 28%, e o custo da nossa dívida, que é 5,1%. Então, nós temos um spread de quase 23 pontos percentuais. Isso é muito significativo e é um fator de muito empenho de todos os diretores da empresa. Então, aqui nós podemos ver, historicamente falando, na média, dá quase 24%, que é o spread que nós temos entre o ROIC e o nosso custo da nossa dívida. Aqui eu vou falar um pouco sobre os 3 principais projetos de eficiência que nós estamos realizando agora em 2018. O projeto Enterprise, obviamente o Guilherme Colares vai entrar em detalhes de todo o desenvolvimento, todo o cronograma. Depois temos um projeto de eficiência empresarial, já foi falado várias vezes no nosso call, que é um projeto que nós começamos com o Instituto Áquila, agora nós já estamos realizando muitas coisas. E agora, um projeto de redução de gloses. Aqui, nós já temos calculado, já até setembro de 2018, um ganho de R$ 1 milhão do projeto Enterprise. Isso é devido a uma antecipação de várias instalações de equipamentos que eram previstos para o 4º trimestre e já foram instalados já no 3º trimestre. Aqui o outro projeto também é um valor significativo, é o projeto de redução de custo que nós começamos a fazer junto com o Instituto Áquila. Já até setembro, nós temos uma economia de R$ 6,5 milhões. Esses valores são anualizados. Por exemplo, você demite uma pessoa que ganha
10 mil reais, ali vai ter 120 mil reais. Então, é um valor que nós estamos analisando. Desse valor, nós temos aqui, representa mão de obra, 42% de economia. Na parte de serviços, 22%. Manutenção, 18%. E outros gastos com TI e viagens, também 18%. Importante salientar que esse é um esforço de toda a companhia. Aqui não é somente uma redução de SG&A, é uma redução de overhead. Também aqui incide a redução de custo fixo também da área da Adriana Linhares, da área do Colares e da área também do Alessandro. E aqui, por último, depois da frente nós vamos mostrar mais a excelência dessa área de glosas. Nós instituímos, no início do ano, no final do ano passado, um grupo que demos um nome de uma célula que chamava Auditoria da Receita. Funciona como uma fábrica. Então, aqui nós tivemos esse resultado que nós estamos demonstrando aqui, exatamente esse grupo, esse setor que foi criado, está tendo uma eficiência muito grande no controle e na redução das grosas. O importante aqui não é ser um número reduzido, é que não se repete o problema de grosa. Então, se corrige na base o problema e o problema não se repete. Aqui, como eu comentei antes, nós vamos mostrar aqui um pouco do que nós chamamos de excelência financeira. Aqui podemos ver, temos um índice de inadimplência de 0,6%. Entre as empresas listadas, talvez esse seja o menor índice de inadimplência que nós registramos. Também, ali do lado direito, podemos ver o histórico e perfil de glosas. Nós tínhamos, em 2016, 3,1%, já vamos, como você viu no acumulado, é 1,3%, mas já no segundo trimestre de 2018, registramos 0,4%. E, para nossa felicidade, agora no terceiro TRI, foi menor que 0,4% ainda. Então, está sendo feito um trabalho muito eficiente e muito dedicado. Também, como excelência da área financeira, e que alavanca muito a questão da rentabilidade, principalmente do lucro líquido, são os pagamentos de JCP, que nós realizamos já a partir de 2018. Então, isso é um efeito que nós registramos já em 2018, que está contribuindo muito para o resultado desse ano, apesar de todas as dificuldades que a área comercial enfrenta, que todo o mercado está enfrentando. Aqui vou demonstrar um pouquinho para vocês um processo de integrações de empresas adquiridas. Nós temos um blueprint, onde todas as áreas da empresa estão integradas a esse processo e cada área cuida de fazer a integração com relação a essa área. Tem uma pessoa que coordena todo o trabalho, mas os trabalhos são descentralizados. Cada área faz uma parte do trabalho. Por exemplo, a parte de folha de pagamento faz a parte de folha de pagamento, a parte de TI faz a parte de TI, a parte de contabilidade faz a parte de contabilidade. Então, esse processo já está todo mapeado e está todo integrado. Nós temos aqui a integração do back-office, atendimento, onde a Adriana cuida de todo o processo de atendimento, recursos humanos e TI. Então, nós chamamos aqui de parte de controle interno. Quando nós adquirimos uma empresa, o primeiro dia, nós assumimos todo o caixa da empresa, o controle de banco, o controle de procurações. Então, isso é uma coisa imediata, que nós chamamos aqui de controle interno. Então, isso é feito no primeiro momento. Então, isso tudo já realizado no primeiro dia que assumimos a empresa. Depois tem todo o processo de integração. Aí é folha, contabilidade, financeiro, contas a pagar, contas a receber, controladoria. Então, tudo isso demora um pouco mais. Então, na média, nós demoramos em torno de 90 dias para fazer toda a integração de todas as empresas adquiridas. Depois, nós temos um outro item que chamamos de projeto de longo prazo, que são itens relacionados mais a decisões futuras, como mudança de sistema, mudança de pessoas, mudança de perfil, mudança de benefícios. Então, isso tudo
nós trazemos aí como outros projetos de longo prazo. Mas como nós temos o objetivo de imediato até aqui, isso aqui contribui para o modelo de integração de excelência que nós temos. Depois eu vou falar um pouco aqui do processo nosso de governança. Também iniciamos, depois do IPO, todo o processo de criação da área de controle interno, governança, e nós já implantamos todo o processo. Programa de gerenciamento de riscos corporativos. Então, nós temos hoje todo um programa mapeado de todos os riscos da companhia. Vou dar um exemplo. A Jade é um fornecedor único de transporte. Nós temos isso mapeado e temos todo o plano, se acontecer alguma coisa com a Jade, o que a empresa vai fazer. Então, isso que nós chamamos de gerenciamento de riscos corporativos. Então, todos os riscos da empresa hoje estão mapeados, estão gerenciados, e todos os riscos já se oferece um plano B de que pode acontecer. Depois nós temos também como ponto positivo foi a implantação do Conselho Fiscal. Foi uma solicitação dos minoritários também, e tem contribuído bastante para o nosso dia a dia também. Depois, outro ponto positivo, o portal de governança da empresa, que já está disponível na intranet. Código de conduta do trabalhador, do colaborador. Muito importante é esta interação entre a regra de gestão de compliance e governança com todos os colaboradores. É necessário entender o que devemos fazer, o que podemos fazer, como fazemos, como informamos alguma coisa que não está certa. Então, tudo isso nós tratamos no Código de Conduta. Depois, nós também temos já implantado e já em funcionamento, com bastante sucesso, bastante êxito, é o canal de denúncia, onde todos os colaboradores, de forma confidencial, pode fazer denúncias e nunca será identificado. Então, isso está funcionando de maneira total. E outro ponto importante foi o nosso treinamento com todos os colaboradores sobre o compliance e governança. Então, fizemos um treinamento de quase 100% de toda a empresa. E, por último, gostaria só de relembrar a todos sobre o que o Roberto comentou no início, que é as novas propostas de negócio. Então, nós estamos já preparando todo o nosso planejamento estratégico, vendo todas as mudanças que a legislação vai promover a partir de 2019. E, com base nisso, devido às novas propostas de expansão e de criação de valor, novas unidades de negócio, como o Roberto mostrou lá atrás, o ambiente competitivo e o novo modelo de governança, a partir do terceiro trimestre, nós vamos mudar o modo de transmitir informação ao mercado. Então, depois nós podemos ter mais detalhes, mas só como exemplo aqui, nós colocamos 6 itens. Volume de exames. Hoje nós apresentamos de maneira por negócio. Nós vamos apresentar somente de forma consolidada. Ticket médio. Mesma coisa. Hoje nós apresentamos de forma por tipo de negócio e nós vamos apresentar também somente de forma consolidada. Número de clientes continuará sendo disponibilizado no formato atual. Número de unidades. Número de unidades não serão mais disponibilizados por região. Nós vamos demonstrar também de forma somente consolidada. Receita bruta continuará sendo disponibilizada por segmento e não será disponibilizado a informação referente a Same Lab Sales e Same Store Sales. Também não será disponibilizado a receita bruta por região. Da mesma forma, o lucro bruto e a margem bruta somente será disponibilizado de forma consolidada. Isso tudo nós já estamos preparando para o futuro, 2019.
Temos vários negócios novos, SACMED, DLE, ainda pode ser algumas aquisições que estão aí no nosso portfólio. Então, nós já estamos vendo a maneira dessas informações serem feitas de formas consolidadas. A contento, nós podemos, juntamente com a RI, depois, passar maiores detalhes. Isso aí também vamos tratar no próximo release nosso. Correto, Fernando? Ok. Gostaria de agradecer a todos novamente e ficamos aí depois à disposição na hora das perguntas. Ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Camilo. Agora eu gostaria de chamar aqui ao palco o Alessandro Ferreira, nosso vice-presidente comercial e de marketing. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vocês provavelmente vão ver, sejam muito bem-vindos, pelo menos de mais 3 diretores. E é porque realmente vocês são muito bem-vindos aqui na nossa casa, no nosso núcleo técnico operacional aqui em Vespasiano. Uma satisfação para a gente. O último Investors Day realmente foi muito gratificante pelo feedback que a gente recebeu de parte dos investidores, de alguns colaboradores, de alguns parceiros comerciais estratégicos que nós temos. E a gente espera hoje também poder atender aí as expectativas, as ansiedades e responder algumas dúvidas. A gente vai abordar aqui, de uma forma macro, obviamente, alguns pontos e iniciativas que a área comercial, a apresentação está mais focada no Lab to Lab, e a Adriana Linhares vai explanar para a gente sobre os PSCs. Está mais focada no Lab to Lab pela importância da unidade de negócio e pelas modificações que já foram feitas e ainda serão implementadas esse ano, que vai impactar diretamente o relacionamento com o nosso cliente, relacionamento com o nosso investidor, relacionamento com o mercado, gerando aí resultados bem interessantes. Dentro do negócio Lab to Lab, mas na verdade isso se aplica também ao PSC, existe sempre uma tentativa de equilíbrio ao longo do ano, ao longo do período, entre expansão de carteira, expansão de market share e rentabilização dessa carteira, o crescimento de share of wallet. Isso é sempre um equilíbrio. O Pardini tem uma estratégia muito bem desenhada, que foi apresentada para alguns de vocês durante o IPO, onde a gente tem um modelo de degraus, onde a gente expande carteira, rentabiliza, expande geograficamente, rentabiliza, e nesse momento a gente faz não uma mudança estratégica, porque isso já estava previsto dentro das nossas análises, onde a gente continua, obviamente, fazendo expansão de carteira, mas começa várias iniciativas, algumas já implementadas em funcionamento e gerando resultado de rentabilização dessa carteira, de crescimento de share of wallet. Tá? Então, as iniciativas que vocês vão observar aqui, eles visam rentabilização de carteira, eles visam diminuição de churn de cliente, e obviamente aumenta a minha base de clientes a partir do momento que eu deixo de trocar clientes com a concorrência ou quem quer que seja. Então, esse é o desafio da área comercial durante todo o ano, onde eu preciso de expandir, crescer market share, mas eu preciso de rentabilizar essa expansão de market share, uma vez que quando o cliente entra, geralmente ele entra com um mix de exame mais básico, ele ainda, quando eu faço uma expansão geográfica, aquele custo implantado naquela logística, ele precisa ser saturado para a gente rentabilizar aquelas rotas. Nós fizemos isso ao longo do ano e agora, nesse trimestre, nesse segundo semestre, a gente tem iniciativas aqui para a rentabilização dessa carteira. E quando a gente fala de cliente Lab to Lab, existem vários fatores que são importantes e extremamente relevantes para ele vir para mim, para ele continuar comigo e me dar oportunidade de vender mais coisas para ele, de vender produtos mais rentáveis. E aí eu vou classificar, eu vou conceituar essas coisas numa proximidade entre o laboratório conveniado e o Pardini. Uma proximidade, obviamente, não física, porque a gente realmente acredita nesse modelo centralizado de produção,
mas uma proximidade relacional, uma proximidade de assessoria, uma proximidade de atendimento. E são essas as iniciativas, né, de novo, várias delas já em implantação, que nós vamos citar aqui para vocês. E esse cliente ele se relaciona com o Pardini, o laboratório conveniado, vamos chamar assim, através de algumas entradas, né, de alguns meios. Primeiro, pela relação comercial. A gente tem hoje 120 executivos de venda em campo, em todo o Brasil, literalmente em todo o Brasil. É um dado interessante, a gente está nas cidades que corresponde a 75% da população brasileira. O Pardini está lá presente quase que diariamente, na grande maioria diariamente, em algumas cidades com um pouco menos de frequência. Ele se relaciona através da web, ele se relaciona através de mobile, ele se relaciona através de telefone. E hoje, não só o Pardini, mas todos os laboratórios, todas as empresas de Lab to Lab, ela tem maneiras separadas, eles fragmentam esse atendimento, dando muito trabalho para os laboratórios, para os nossos parceiros, para os laboratórios e clientes da concorrência, e aí eu quero que eles tenham muito mais trabalho mesmo, e seja difícil trabalhar com eles, mas eles fazem um grande esforço para trabalhar com o laboratório de apoio. E as iniciativas que o Pardini fez foi justamente de reduzir esse esforço e tornar uma empresa mais próxima. Obviamente, com estratégias comerciais e estratégias de produto muito bem delimitadas. Então, essa iniciativa de aproximar o laboratório conveniado do Pardini, juntamente com a necessidade de rentabilização de carteira, a partir daí, a gente criou projetos, criou áreas, criou iniciativas para que isso seja executado. A primeira delas é o Enterprise. O Enterprise não é uma plataforma produtiva. O Enterprise não é uma planta de produção de exame. O Enterprise é uma estratégia tecnológica para atender uma necessidade comercial. O Enterprise ele foi desenvolvido de fora para dentro, onde a gente identificou as necessidades do cliente, o que ele esperava ou esperaria de um modelo produtivo, o que ele considera eficiente, o que ele considera amigável, o que ele precisa ou necessita. Esse mantra que a maioria das empresas tem de atender o cliente como a gente gostaria de ser atendido, isso não é verdade. A gente tem que atender o cliente como ele gostaria de ser atendido. Então a gente fez a equipe do Colage fez um grande trabalho junto com os nossos parceiros, qual é a real necessidade de uma planta produtiva, de uma planta tecnológica, o que ele precisaria a partir daí. Ele quer só um realizador de exames ou ele quer uma central inteligente de gerenciamento de dados, onde ele vai ter mais segurança, mais eficiência, mais digitalização e mais proximidade. Então o Enterprise foi a primeira dessas iniciativas e o Dr. Guilherme Colares ele vai entrar em detalhes sobre esse Enterprise. Junto com o Enterprise, e literalmente junto com o Enterprise, outras iniciativas começaram. Eu vou citar 3 das mais importantes iniciativas. Assessoria comercial remota, a área de Customer Service e o apoio digital, ou o MyPardini. Todas essas iniciativas, e neste caso todas já estão funcionando, já estão em andamento, elas foram criadas da mesma maneira. Nós criamos uma equipe de projeto, pessoas que entendiam da operação, entendiam de atendimento, entendiam de produção, entendiam de contact center, entendiam de pessoas, e nós fomos até os clientes, os nossos clientes e os clientes dos concorrentes. Fizemos um roadshow em dezenas de cidades, em várias cidades, conversamos com pequenos clientes, médios clientes, grandes clientes, e a pergunta foi, o que você espera de um laboratório de apoio para que ele possa te surpreender, para que ele possa ser a sua escolha? Obviamente tiveram questões comerciais tradicionais, ele precisa de um preço competitivo, mas ele precisa muito mais do que isso. Ele precisa de contato constante, ele precisa de proximidade, ele precisa de digitalização, ele precisa não ter trabalho com aquele laboratório, ele quer terceirizar o exame, ele quer terceirizar os problemas, ele quer que alguém resolva para ele e ele foque no que ele faz, no core business dele, na empresa dele. E baseado nesse processo de empatia, de entendimento, de roadshow com os clientes, onde nós fomos até eles e alguns vieram até nós criamos essas 3 áreas que eu vou explicar com um pouco mais de detalhe cada uma delas. A primeira área é assessoria comercial remota. Essa área ela veio de um diagnóstico que nós fizemos, que em algumas regiões do país, tanto pelas distâncias geográficas ou
até mesmo pela quantidade de clientes dentro da carteira de um executivo, alguns laboratórios eles tinham uma frequência de relacionamento menor com o Hermes Pardini. Então, se eu estou no interior de um estado, no norte, no nordeste, em Minas Gerais, o meu executivo de venda tem 50, 60, 70 laboratórios em sua carteira, eventualmente existe uma necessidade de uma atenção para determinado grupo de laboratórios, os laboratórios maiores, até por proteção e blindagem da concorrência, e alguns laboratórios, eventualmente, tinham um contato comercial menos frequente. Então, nós criamos uma equipe comercial que atende remotamente. Essa equipe comercial fica aqui, em Belo Horizonte. Nós não retiramos da carteira do executivo esse laboratório, ele continua sendo atendido fisicamente ou podendo ser atendido fisicamente pelo nosso executivo. Mas nós criamos um back-office comercial com pessoas comerciais, nós não estamos falando de um contact center, pessoas treinadas comercialmente para atender uma carteira de clientes menores e dar toda a atenção, inclusive de uma maneira ativa. Enquanto o executivo de venda consegue visitar 4, 5, 6, 10 laboratórios num dia, dependendo da cidade, a assessoria comercial remota entra em contato com 25, 30, 40 clientes em um único dia, para resolver todas as demandas dele, inclusive demandas burocráticas. Então, essa equipe ela tem, inicialmente, alguns trabalhos. Primeiro, ela atua na recuperação e retenção de carteira. E são justamente esses clientes pequenos, esses clientes menores, que eles trocam mais de fornecedor. E a grande maioria dessas trocas não são por questões comerciais, são por necessidades específicas de áreas eventualmente não atendidas a contento. Essa equipe ela tem um comportamento que atua em laboratórios que a gente classifica como em fuga. Ele vem diminuindo o faturamento com o Pardini, eventualmente de uma maneira sutil, que o executivo de venda na ponta não consegue perceber no dia a dia, mas que os sistemas de TI, o nosso sistema de consegue identificar aqui, e a assessoria comercial remota atua nisso. Além disso, ele assume todas as atividades burocráticas dessa carteira. Quando ele assume as atividades burocráticas, ele libera o executivo de venda na ponta para o que ele realmente precisa de fazer. Prospecção de receita, prospecção de carteira, trazer novos negócios, gerar rentabilidade. Então, essa é a primeira iniciativa que nós tivemos da assessoria comercial remota. Essa área já está funcionando, está no seu terceiro mês de funcionamento, já com resultados interessantes, inclusive com algumas ondas de atuação. Então, nós fizemos ondas, por exemplo, para divulgação de testes de DNA de paternidade, nós fizemos ondas de divulgação que visam diminuir a inadimplência e entrar em contato com laboratórios com pequenos atrasos para que eles possam efetivar seus pagamentos e regularizar, e temos tido bons resultados nisso. A segunda iniciativa dentro desse trabalho de proximidade com o Pardini e rentabilização de carteira é a digitalização do relacionamento com o cliente apoio. Bom, a gente aqui nessa sala, se a gente quiser comprar uma passagem agora para a Austrália no nosso mobile, a gente compra a passagem para a Austrália sem nenhum ou com pouca dificuldade. Se a gente quiser fazer uma transferência bancária, a gente faz. Se a gente quiser fazer compra de supermercado, a gente faz. Porque o laboratório não iria querer relacionar digitalmente com o seu fornecedor de exames? Por que ele precisa de ligar ou procurar o executivo de venda e, eventualmente, gastar 10, 15, 20 minutos, 2 horas, por exemplo, para pedir uma segunda via de boleto, ou para pedir mais insumos, ou para requisitar um conserto de uma impressora de código de barra que está lá? Então, a gente criou um relacionamento digital com o nosso cliente apoio, que iniciou com um portal e agora está indo para o mobile, onde literalmente todas as demandas que ele tem, vamos dizer, administrativas com a empresa, ele mesmo pode resolver ou solicitar via esse portal, via digitalização. Literalmente todas. A única atividade que o digital não faz é negociação de tabelas. Todas as outras atividades, desde a área financeira, administração de vendas, contrato, ele tem abas, por exemplo, aqueles laboratórios que querem ser clientes do Pardini. A gente já avançou de uma maneira tal que ele pode contratualizar a sua relação via portal.
A gente lançou uma primeira versão no Congresso Brasileiro de Patologia, em Florianópolis, e agora está saindo uma segunda versão ainda mais completa. E por que ele chama MyPardini? Porque essa página é característica de cada laboratório. Na hora que ele entra no MyPardini com a sua sigla e com a sua senha, ele entra uma única vez, ele não precisa fazer uma série, que é uma coisa que os laboratórios, que o mercado criou historicamente, para cada local que ele tinha que acessar, ele de novo tinha que logar, ele tinha que fazer todo o processo. Então a área de TI conseguiu criar um ambiente seguro, onde ele loga uma vez, ele abre um painel dele, então aí ele tem todas as pendências pré-analíticas dele, o volume que ele enviou, ele tem acesso ao onboard, que é um sistema de logística da equipe do Dr. Guilherme Colares, onde ele consegue rastrear as suas amostras enviadas, independente de onde ele esteja no Brasil, onde que ela está, quanto tempo que durou esse transporte, se já chegou na empresa. Então todas as demandas, elas estão concentradas aqui, e esse painel é um painel característico de cada laboratório. Além disso, ele pode entrar e conversar com a equipe do Pardini. Ele pode conversar via chat, via WhatsApp, e essa equipe, e esse painel, ele é monitorado pela equipe de Customer Service, que está tendo a migração agora, onde a gente identifica pequenas falhas, onde a gente identifica os pedidos, transmite para as áreas esses pedidos. E é justamente essa área de Customer Service que ampara e ancora todas essas iniciativas. O que é a área de Customer Service? A gente transformou o call center, o CRC, que é uma área tradicional dos laboratórios de apoio, do Lab to Lab, que é uma área de receber ligações e transferir essas ligações e pequenas resoluções em uma área de serviço ao cliente. O conceito é muito diferente, as ações são muito diferentes. Nessa área também, ele consegue resolver todas as suas demandas, então ele já tem a digitalização para resolver, mas e se ele tiver a necessidade de ligar, ou se ele quiser ligar? Alessandro, mas você tem um digital e um Customer Service para fazer as mesmas atividades? Sim, por quê? A gente atende o cliente como ele gostaria de ser atendido. Eu não posso impor que ele trabalhe através do digital. A partir de hoje, só via portal. Você agora tem um gerente digital e um executivo digital. Você não tem mais um gerente físico. A gente criou o Customer Service e espelhou todas essas atividades no MyPardini. E essa área de Customer Service, ela funciona de uma maneira bem interessante, ou está começando a funcionar de uma maneira bem interessante, onde nós temos não só a equipe proveniente do antigo CRC, da call center, o que a gente chama de equipe de receptivo. Além da equipe de receptivo das atendentes, foi elevado o nível de treinamento das atendentes, onde elas vão resolver, numa primeira ligação, aproximadamente 70% ou mais das demandas de todos os clientes. Inclusão de exames, boletos, dúvidas de contrato, manutenção de impressoras, todas essas atividades, dúvida de help de exames, dúvida de pré-analítico. Ligado a essa área, nós temos uma assessoria técnica científica em campo e uma assessoria que fica dentro aqui do Pardini, formado por especialistas. Além disso, a gente tem consultores digitais. O que é diferente agora? Além disso, nós temos uma área proativa, uma área que entra em contato com o laboratório, informando e comunicando ele de problemas que ele ainda não sabe que tem e que, na maioria das vezes, ele criou. Vou dar um exemplo. Os sistemas de conectividade, a gente sempre fala nas nossas divulgações de resultado ou nos roadshows que o Pardini está 100% integrado com os seus clientes. Perfeito. Se ele está 100% integrado, a gente depende de sistemas, e esses sistemas são dependentes de dados. Os sistemas geralmente são rígidos, e se eventualmente falta algum dado, aquele pacote de informações de exames enviados ao seu prestador de serviço, ele é bloqueado, ele é parado, e aquilo fica girando. Isso é muito comum no nosso dia a dia, inclusive em outros negócios. Como que todos os laboratórios tratavam isso até hoje? O cliente tinha que perceber que o pacote de dados deles não tinha subido. Ele não ia identificar o exame dele lá. As amostras chegavam, alguém ligava, a sua amostra chegou, mas a gente não tem as informações. Hoje, essa equipe de monitoramento entra em contato com o laboratório e fala assim, olha, doutor, o pacote tal, o paciente tal, está faltando o dado de volume urinário. Conserta que o pacote de dados do senhor sobe. A gente entra em contato com ele de problemas que ele ainda não sabe. Isso tem causado
uma impressão e até uma surpresa muito interessante dos laboratórios. Comunicamos ele problemas pré-analíticos na chegada do material, antes mesmo da área técnica analisar esse material e cadastrar no sistema, nós entramos em contato e informamos dos problemas. Além disso, existe uma equipe das áreas de back-office que entraram em níveis de serviço com o Custom Service e acordaram prazos de resolução de outros problemas muito melhores e mais ágeis que nós tínhamos antes. Então, desde a administração de vendas, financeiro, tecnologia da informação. O que foi bastante interessante? Várias das atividades dessas áreas, principalmente as atividades mais simples, mas mais numerosas, foram transferidas para essa equipe. Então, essa equipe antes tinha que transferir para alguém do financeiro para uma segunda via de boleto. Hoje, a equipe de consultores do receptivo, ele pode emitir de uma maneira segura essa segunda via de boleto. Apesar de parecer um problema simples, a gente tem centenas, dezenas, milhares de ligações dela ocupando o tempo dos nossos clientes sobre isso. Quais são os ganhos para o Lab2Lab? O que a gente ganha com isso? Primeiro, uma maior integração e resolutividade das demandas dos clientes. Ele não quer falar com 4 pessoas para resolver 4 problemas diferentes. Às vezes ele nem quer falar com pessoa nenhuma, ele quer resolver o problema. Ele quer clicar em um botão, em um aplicativo de SMS, enviar os problemas e receber ou uma ligação, ou de preferência que alguém nem ligue, resolva, que ele vai perceber lá. Ele quer, quando ele ligar, que a primeira pessoa que atenda a ligação dele resolva tudo e dê todas as soluções para ele. Então a gente tem uma integração e resolutividade. Com o Enterprise, a gente vai ter uma ferramenta única e inovadora no mercado de Lab2Lab. É o que a gente chama de comunicação machine to machine. O que é machine to machine? Hoje, quando ele cadastra qualquer pedido, por exemplo, de inclusão de novo exame, que é muito comum em Lab2Lab, isso sai do sistema dele e chega num e-mail. E alguém tem que ler esse e-mail, pegar isso, procurar a amostra na soroteca, saber se essa amostra tem volume, colocar na esteira, colocar na máquina e fazer o exame. Com o Enterprise, acaba a necessidade de ter uma pessoa fazendo isso. O sistema dele comunica com o sistema do Enterprise procura essa amostra na soroteca, analisa se ela tem volume, inclui esse exame e libera o resultado para ele, e ele tem essa resposta imediatamente. Então, os projetos de digitalização, de Custom Service, de assessoria comercial remota, eles não são projetos isolados visando melhorias pontuais. Eles fazem parte de todo um processo que tem uma pessoa extremamente importante no meio, o cliente. Atender as necessidades dele. Tanto os clientes que estão digitais e aqueles clientes que já chegaram no mercado digital. Nós recebemos agora dezenas de clientes, centenas de clientes no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica, e o que a gente observou já é uma geração muito jovem de patologistas e de analistas laboratoriais chegando no mercado. E essa geração que a gente precisa de atender também, eles já são digitais. Eles querem resolver tudo num aplicativo. Eles querem a comunicação machine por machine, porque eles já fazem isso em outros segmentos. Melhora do atendimento ao pequeno e médio cliente, que é a grande base de clientes de todo o mercado de Lab2Lab. Não só através do MyPardini, do Custom Service, mas principalmente através da assessoria comercial remota. Diminuição do churn de cliente, também por todas essas ações que nós falamos. E quando eu retiro questões administrativas da equipe comercial, eu libero tempo para a equipe comercial fazer o que eles são preparados e contratados para fazer. Prospecção de negócio, gerar novos negócios. Então a gente libera o comercial para prospecção e libera o comercial para novos produtos e novos negócios, como citado pelo Dr. Roberto Santoro. O Pardini ele ficou bem mais complexo. Nós não somos mais uma empresa que faz para o Lab2Lab análises clínicas. Nós temos negócios diferentes, clientes diferentes. Então hoje nós temos clientes que atuam especificamente no mercado de exame toxicológico e janela ampliada. Eles são laboratórios? Não. Eles são indústrias farmacêuticas? Não. Eles são quem? Eles são transportadoras. Eles são empresas de ônibus. Eles são autoescola. São demandantes de exames laboratoriais
que chegaram nesse mercado e pouca gente está preparado para atender esse cliente. Uma coisa é ter a tecnologia, o espectrômetro de massa fazendo os exames. Talvez essa, não vou dizer que é a parte mais fácil, que existe todo um processo de pesquisa e desenvolvimento e padronização de testes em cima disso. Mas como atender ele, ter gente especializada para atender, é a grande chave de sucesso. E novos negócios também. Quando a gente cria uma unidade de negócio de medicina personalizada, a gente não está falando que a gente está oferecendo exame de genética para o Lab to Lab ou exame de genética para o PSC. Eles também são canal de vendas importantes. Mas a gente está falando que a gente criou uma outra via, uma via extremamente importante. Na mão de vocês está a reportagem que saiu hoje na Folha de São Paulo sobre o que o Pardini faz com medicina personalizada. Fazer medicina personalizada em uma cidade onde existe um grande poder aquisitivo e hospitais de alta tecnologia é uma coisa. Fazer medicina personalizada para quem está no interior do Pará, no interior da Paraíba, do Vale de Jequitinhonha, esse é o negócio do Pardini. É democratizar essa tecnologia em saúde e rentabilizar e ganhar com isso. Porque quem precisa de fazer um sequenciamento de um exoma, fazer um ACGH array, fazer um sequenciamento de BRCA1 e 2, ele está no Brasil inteiro. Quem tem câncer tem no Brasil inteiro. Quem tem doença rara está no Brasil inteiro. Quem precisa de fazer um exame de paternidade, aí sim está no Brasil inteiro, espalhado em tudo quanto é lugar que vocês puderem imaginar. Esse é o negócio do Pardini, é levar para o Brasil todo a autoespecialização. Por isso que a gente criou uma nova unidade de negócio, para a gente utilizar os canais de venda que nós temos para gerar e para alcançar tipos diferentes de clientes com tipos diferentes de produtos. E dentro desses tipos diferentes de clientes, nós estamos falando de grandes empresas de transporte, autoescolas, grandes empresas de turismo. É uma outra via que a gente está encontrando de uma maneira bem interessante e bem relevante. Modelos diferentes de remuneração por exames, que fogem um pouco desse modelo entre público e plano de saúde, o out of pocket. Algumas redes de drogarias e algumas redes criaram cartões pré-pagos e tudo mais. Então a gente tem que sempre estar atento a esses novos clientes, a gente oferecendo novos produtos. E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é alcançar o conceito de escolha inequívoca. Escolha inequívoca. Ou seja, eu vou trabalhar com o Pardini. Se eu não posso pagar agora, nesse momento, assim que eu puder, eu pago. Ou se o Pardini não puder fazer o preço que eu preciso, assim que o Pardini puder, eu faço com ele. Ou eu estou disposto a pagar um pouco mais, porque eles são consideravelmente melhor do que os outros. E aí a gente foi atrás de como medir essa satisfação, como medir o valor percebido do nosso cliente Lab to Lab. Algumas indicações de utilizar o Net Promoter Score, o NPS, elas não se aplicam ao modelo de Lab to Lab. Então, a pergunta principal do Net Promoter Score, você indicaria esse produto a um parente? Quando a gente liga para um determinado laboratório e pergunta, você indicaria o Pardini para um parente? Meus parentes não têm laboratório. Então, eles não podem responder isso. Qual é o indicador ou a modelagem que faz isso? A gente utilizou a CSI, que é um modelo extremamente utilizado nos Estados Unidos. Inclusive, nós vamos mostrar aqui um benchmark de dezenas de empresas listadas nos Estados Unidos, empresas de capital aberto, e que utilizam o American Customer Satisfaction Index. E ele é um algoritmo de 4 pontos interessantes. Qual que é a qualidade percebida pelo laboratório, qual que é a expectativa atendida, ou seja, ele está conseguindo captar a qualidade que eu tenho, eu estou conseguindo mostrar para ele a qualidade que eu tenho. Primeiro, eu preciso ter qualidade, senão eu não consigo mostrar. E segundo, eu estou transferindo o conceito de qualidade para ele. A expectativa atendida entre o que eu prometo e o que eu entrego, eu estou conseguindo fazer isso. Qual que é o valor que ele percebe e a minha satisfação geral. E a gente conseguiu índices extremamente elevados, então a gente tem uma CSI, que é o valor percebido do cliente 83, e uma satisfação, isso aqui de 0 a 100, e uma satisfação geral de 8,73. Só para vocês terem ideia, no Brasil, o Pardini é a primeira empresa a utilizar o ACSI, empresa de saúde, mas essa é um benchmark de empresas americanas. Então, quando a gente pega
cuidados laboratoriais, ambulatoriais e laboratórios, a média das empresas americanas 77, o Pardini está em 83. E aí falou assim, vamos pensar no Lab to Lab como um negócio diferente. Vamos pensar como se ele fosse um grande projeto de logística, né, logística no sentido amplo da palavra, que tem grandes laboratórios nas pontas. Também as empresas de logística, seguradoras de saúde, plano de saúde, eles têm uma CSI de em média de 73. Então a gente tem realmente uma alta percepção aí de qualidade, de satisfação geral dos nossos clientes. Mas esse é o ponto inicial. Esse é o ponto inicial. A gente parte daí. Aqui é a base zero. O que a gente está começando a medir a partir de agora, com assessoria comercial remota, com Custom Service, com o Pardini Digital, onde eu posso chegar, quão melhor eu posso ficar, quão mais atrativo para o cliente, qual é a distância que eu consigo encurtar desses clientes. Para finalizar, chegando quase no final, isso tudo amparado por um DNA do Pardini de inovação. Um DNA baseado muito na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde nós temos, na atualidade, 20 projetos que foram implementados esse ano. Quando eu digo 20 projetos, eventualmente esses projetos são exames novos, ou serviços novos, ou melhorias sistemáticas e substanciais, gerando aumento de receita, diminuição de custo. 20 projetos que nós finalizamos estão em fase de implantação pela área técnica, pela equipe do Dr. Guilherme Colares, e ainda no pipeline 90 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Lembrando que pesquisa, desenvolvimento e inovação do Pardini é pesquisa, desenvolvimento e inovação com obrigatoriedade de geração de valor. Obrigatoriedade de geração de receita, de diminuição de custo e de melhoria de satisfação, principalmente de satisfação clínica com os testes. Nós não estamos falando aqui de pesquisa básica, nós não estamos falando aqui de desenvolvimento de qualquer outra modalidade que não seja com geração de valor. Obviamente que isso tudo precisa de ser, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, ela precisa ser autenticada pela comunidade científica. Então, aqui só alguns exemplos de quão produtiva e quão reconhecida é a área de pesquisa e desenvolvimento. São alguns artigos publicados em revistas indexadas no NCBI, do NIH, nos Estados Unidos. Revistas de alto fator de impacto, né, 2.9, 2.4, onde a gente identifica no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, conhecimentos relevantes para a área de saúde e compartilha isso dentro da nossa comunidade de relacionamento, né? Então, desde questões ligadas a doenças infecciosas, a uma coisa que a gente virou referência, que era do diagnóstico de arboviroses, Zika vírus, chikungunya. Agora, a gente acabou de implementar diagnóstico para outras arboviroses que, a priori, podem ser encontradas no Brasil, como febre do Nilo, Oropost e outras que existe uma probabilidade de chegar ao Brasil. Alguns reconhecimentos internacionais no ACR, outros congressos internacionais que a área de pesquisa e desenvolvimento teve. Isso tudo é importante para demonstrar que aquele ciclo que a gente divulgou desde o IPO, que o Pardini é uma empresa com DNA de inovação e inovação com geração de valor, tanto para a comunidade científica, médica e para os clientes, ele vem com uma constância de propósito e se perpetuando. Ok? Bom, e quem é o grande centro das atenções? O grande centro das atenções é o cliente. A assessoria comercial remota e toda a área comercial, juntamente com o projeto Enterprise, juntamente com o apoio digital, a pesquisa e desenvolvimento e o Custom Service, todos eles foram criados, treinados e estabelecidos baseado na necessidade dos nossos clientes, sejam de PSC, sejam do Lab to Lab. Sempre de fora para dentro. Sempre o que o mercado está precisando, quais são as demandas que eles têm, o que os nossos concorrentes não estão entregando de maneira substancial, segura, efetiva e sustentável, e o que a gente pode fazer para cobrir essas lacunas. Sempre o cliente no meio, centralizado sempre das necessidades dos clientes. E, por último, as iniciativas, que nós já falamos de algumas delas, de novas fronteiras e novas linhas de atuação. A primeira, medicina personalizada. Um grande mercado, nesse artigo existem alguns números da medicina personalizada, inclusive do Pardini,
para vocês terem uma ideia da dimensão que isso tem. A toxicologia Pardini, que reúne aí não só a toxicologia forense, mas a toxicologia laboral ou toxicologia ocupacional, e que agora, com a Labifar e provavelmente após a aprovação do CAD, com a Psychmedics, o Pardini se torna um dos maiores grupos do mundo em toxicologia forense, não só pela volumetria, mas pela tecnologia também oferecida. Em um mercado enorme, em um mercado que certamente ele tem dimensões muito parecidas com o mercado de apoio de análises clínicas. E por último, mas não menos importante, uma área que o Pardini foi o pioneiro a investir da maneira que nós fazemos, em telemedicina. Né? De novo, democratizar a tecnologia em saúde, levar soluções de diagnóstico para pessoas que estão remotas no Brasil, que estão distantes dos grandes centros médicos. Hoje nós fazemos isso no dia a dia. Nós temos, digamos, dezenas de casos de pessoas atendidas em ressonância magnética, em tomografia, em eletro, em mapa, em Holter, que foram literalmente salvas porque existia uma equipe de telemedicina do Grupo Pardini de plantão 24 horas, de domingo a domingo, e atendeu a necessidade desses clientes. Né? Alguns casos interessantes, como pessoas no interior do Nordeste, que chegaram para fazer um eletro em um parceiro nosso, onde a gente faz a laudagem do eletro à distância, nós capturamos essa imagem do eletro, mandamos para o médico, que neste caso estava em São Paulo, e ele do celular, ele acionou o sistema, que existe um sistema de informação, entrou em contato com o laboratório e falou, leva o paciente para o hospital, que ele está tendo um infarto. E esse paciente foi ao hospital e ele está tudo bem, ocorreu tudo bem, e ele conseguiu sair dessa encrenca, porque a gente estava lá. E é isso que a gente faz, é isso que a gente tem orgulho de fazer, e é isso que promove o nosso ânimo todos os dias. É fazer isso de forma sustentável, é ter responsabilidade com o cliente, é ter responsabilidade com a empresa e fazer coisas sustentáveis, sem promessas mirabolantes, sem audácias exageradas e, principalmente, sendo transparente nas informações do dia a dia. Esse é o Grupo Pardini. Eu encerro minha apresentação por aqui. Muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde e a gente vai estar disponível nas perguntas. Muito obrigado, Alessandro. Agora eu gostaria de chamar ao palco a Adriana Linhares, nossa diretora de negócios responsável pelo PSC. Boa tarde a todos. Agradeço a presença. É sempre uma satisfação poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Bom, seguindo o que o Roberto iniciou sobre as atividades na área de PSC, né, as nossas unidades de atendimento, fazendo uma revisão inicialmente aí nas marcas do grupo, né, lembrar que nós temos sempre a diretriz de ser uma empresa multimarcas, né, nós adquirimos as empresas e a nossa diretriz é sempre manter a marca da empresa adquirida. Né? Então, aqui pode mostrar que nós atuamos em São Paulo com a marca Hermes Pardini. Né? Foi a única exceção a essa diretriz, até porque nós estamos fazendo um processo de expansão e achamos que seria mais apropriado, naquele momento, expandir com a marca Hermes Pardini. Bom, Centro de Medicina Nuclear da Guanabara, né? Uma marca que nós adquirimos no Rio de Janeiro, há aproximadamente 2 anos, né, muito voltada para o mercado de imagem, e onde nós estamos fazendo uma grande transformação e aumentando aí a participação da receita de análise clínica nessa empresa. Padrão é o maior laboratório de análise clínica de Goiânia, nós somos líderes de mercado lá. Foi uma das primeiras aquisições do Pardini, né, 2012, 13. Isso. E em Belo Horizonte, nós atuamos com a marca Hermes Pardini, né? E, no final do ano passado, as mais recentes aquisições nessa área de PSC, que foi o laboratório Humberto Abrão,
que é uma marca premium na área de análise clínica em Belo Horizonte, muito focado na diferenciação, voltado muito para a qualidade no atendimento e hospitalidade. Ecoar, que também é uma marca premium do mercado de Belo Horizonte, mas na área de imagem, né? Essa aquisição foi feita porque ela vem em sinergia ao nosso planejamento para a área de imagem, que é criar núcleos de especialidade. E aí a Ecoar vem com uma grande expertise na parte de cardiologia, urologia, neurologia e outras áreas também, mas vem com uma sinergia grande ao serviço de imagem, que nós estamos crescendo desde 2013, um crescimento intenso, um grande investimento aí nessa área. Bom, falar um pouquinho, né, dos pilares que trazem sempre a nossa gestão aí nesse segmento de PSC. Primeiro, a gente trabalhava com satisfação do cliente e hoje nós já podemos falar que nós estamos buscando o encantamento do nosso cliente, né? Nós usamos a ferramenta de NPS, o Net Promoter Score, para acompanhar esse pilar aqui da nossa gestão. Eu vou falar mais à frente, mais detalhadamente, sobre o resultado do nosso NPS, né? Eficiência operacional, né? A gente sempre busca, nós temos um painel com indicadores operacionais e esse painel com esses indicadores ele é visto e trabalhado mensalmente, chegando ao nível de coordenação de lojas. Então, é sempre buscando aí trazer maior eficiência para a nossa operação. E, mais recentemente, nós começamos a trabalhar aí a área também de ampliação da receita, né? Nos mercados de Rio e São Paulo, nós estamos vamos agora começar uma sustentação melhor da parte comercial. E, em Belo Horizonte, nós iniciamos um projeto novo, que é um modelo de venda consultiva nas lojas. Em pesquisas anteriores, nós vimos que a marca Pardini ela não é associada à doença, e sim à saúde, né? E o nosso portfólio, nós temos vários produtos que linkam com a questão de promoção da saúde, como check-up, vacinas. Nós entendemos que as nossas lojas, né, de atendimento, que hoje já tem um fluxo aí de mais de 15 mil pessoas diariamente, é um ponto que nós podemos usar e trabalhar aí a venda particular e buscar aumento do nosso out of pocket, né? Então, é um modelo novo aí que nós estamos trabalhando, começamos a trabalhar nas praças de Belo Horizonte e São Paulo. Tá? Bom, o restante da minha apresentação eu separei por praça, porque são empresas que estão em momentos diferentes, ações diferentes, né, pela questão do tempo de maturação das empresas. Então, eu vou começar falando do Rio de Janeiro, que nós consideramos aí um mercado em evolução ainda, mas com muita promessa, né, com muita oportunidade. Bom, de acordo com o nosso planejamento, nós abrimos uma unidade nova no Rio de Janeiro, unidade de Nova Iguaçu 2, e estamos fazendo as lojas um processo de revitalização. Tá? Aqui para vocês, é a recepção de Nova Iguaçu 2. Vocês vão observar que são recepções grandes, né, com slot aberto para principalmente absorver aumento de atendimento de análise clínica. Aqui é a unidade da Tijuca, também nós mudamos o fluxo de atendimento, é uma recepção ampla. Na Tijuca nós tínhamos 5 recepções em andares diferentes, né? Quando eu consolido, eu começo a ter condição de trabalhar e controlar melhor a produtividade e o fluxo das pessoas. Aqui é a unidade da Buenos Aires, ela fica no centro do Rio, né, um prédio histórico, esquina de Buenos Aires com Miguel Couto. Esse prédio é o edifício Big, nós ocupamos 7 andares desse edifício e também nós tínhamos recepções em todos os andares. Nós ampliamos na estrutura do nível da rua a recepção e o atendimento de análise clínica. Então, todos os pacientes passam por aqui, fazem as fichas, e quando tem algum serviço de mais, eles são encaminhados aos andares apenas para execução do exame. Então, isso tudo nos garante um maior controle e a melhoria da produtividade. Além disso, nesse processo de revitalização, nós ampliamos a área de análise clínica, né? Como eu falei inicialmente, essa empresa não era uma empresa voltada para análise clínica, era imagem, então nós tínhamos pouco slot aberto para atendimento de análise clínica. Então, nós focamos nessa revitalização em ampliar a parte de atendimento de análise clínica nessas unidades. Tá?
seguindo aí o objetivo nosso, que é crescer a participação da receita de análise clínica na receita da empresa. Então, aqui é um modelo do que a transformação que nós estamos fazendo na empresa do Rio, e é o modelo que nós estamos colocando na cidade do Rio de Janeiro, e vem de encontro com o que a gente busca, que é ter uma melhor hotelaria, um melhor serviço, para a gente poder absorver aí novas carteiras de novos planos de saúde. Bom, ainda no Rio, algumas ações, né, que nós, para exemplificar um pouco do que a gente faz no processo de integração das empresas adquiridas, né? Aqui tem um gráfico do... quando a gente mede satisfação do cliente, o primeiro item que sempre aparece é o tempo de espera, né? Se eu consigo melhorar o tempo de espera, eu tenho um reflexo direto aí no nível de satisfação do cliente. Então, aqui é um gráfico mostrando, né, a evolução do tempo médio de espera no Rio de Janeiro. É uma queda grande comparado com 2017, agora nos meses de 2018. Isso aqui vem de inúmeras ações que nós temos fazendo. A primeira delas, a implementação do sistema LIS. Nós colocamos o nosso LIS, que funciona em Belo Horizonte, para rodar no Rio de Janeiro, né? Esse LIS permitiu integração com uma série de planos de saúde. Então, hoje eu pego a autorização via interface, e isso agiliza muito o atendimento. Investimos muito em treinamento e capacitação da equipe, não só em processo, mas em cordialidade de atendimento também. E implementamos remuneração variáveis ligada a novas metas de produtividade. Então, essas ações integradas trouxeram um reflexo muito grande no tempo aí de espera, né? Aumentando slot para que a gente absorva crescimento aí, que a empresa está vindo, principalmente na área de análise clínica, né? Paralelo a isso, fomentar ainda aí a venda, a gente tem aumento de portfólio, né? Nós introduzimos toxicológico lá, genética, fizemos acordos importantes de genética no Rio de Janeiro e paternidade. Isso aqui trouxe um incremento importante, né, na receita de análise clínica, tanto em volume como em aumento de ticket, e de forma incipiente ainda, mas já iniciamos o serviço de vacinas nas unidades da Tijuca, Buenos Aires e Campo Grande também. Então, isso é um resumo, né, das principais ações aí que nós estamos fazendo no Rio, buscando aí a transformação da empresa aí, uma empresa mais moderna e mais eficiente. Bom, em São Paulo, nós continuamos trabalhando na proposta de tornar essa empresa uma empresa cada vez mais leve em relação a custos e buscando sempre foco, crescimento de análise clínica, mantendo imagem de forma complementar aí para manter mix de exames para os clientes, né? Então, nesse modelo foi que nós projetamos e criamos a unidade Morumbi, né, uma unidade aí de mais ou menos 1.500 metros quadrados, com ampla recepção voltada para atendimento de análise clínica, né? E estamos revitalizando as lojas existentes também dentro desse modelo, dentro desse mesmo objetivo, de tornar uma empresa aí com slot aberto para crescer em análise clínica e com estrutura de custo cada vez mais leve. Bom, em nossos estudos também, nós vimos que a marca Pardini é uma marca pouco conhecida em São Paulo, e nós precisávamos fazer marketing institucional, mas optamos por fazer um marketing institucional mais local, né, principalmente nas regiões onde nós temos unidade. Então, nós levamos para São Paulo um programa que chama Programa Meu Vizinho Pardini, que ele já vem acontecendo em Belo Horizonte há 2 anos, muito sucesso, traz o reforço da marca nas regiões onde nós atuamos, né? Hoje nós estamos fazendo esse trabalho, aqui são fotos desse trabalho na região do Tatuapé e Morumbi, tá? Então, a gente busca esse trabalho, além de eventos culturais, que são feitos alguns eventos culturais no ano, a própria equipe de funcionários da unidade, ela busca interagir com associações de bairro, com instituições e com empresas na região onde nós estamos localizados. E isso traz uma interação e um maior conhecimento da marca. A gente vê aí algumas parcerias comerciais com essas instituições sendo oriundas desse trabalho aí.
Então, é buscando o reforço da marca nas regiões de atuação do Pardini em São Paulo. Passei. Bom, em Minas Gerais, já é um mercado consolidado, onde nós somos líderes de mercado, né? Então, o nosso papel aqui é nos manter enquanto líderes e buscar eficiência na operação, trazer novidades para o atendimento. E isso nós estamos conseguindo aí com o projeto de Totem de autoatendimento, ele já foi apresentado no último evento, mas nós estamos expandindo, hoje nós já temos 41 lojas que contam com o serviço. Ele tem trazido agilidade ao atendimento, tornando o atendimento mais tecnológico. No final do evento, no coquetel, se vocês tiverem interesse, nós estamos com um totem aí para vocês conhecerem e verem como ele funciona. Tá? O evento Meu Vizinho Pardini, isso aqui é só um exemplo, isso aqui foi um festival cultural que nós fizemos na Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, uma praça muito conhecida, né? Tem o Palácio do Governo lá, e é um evento que dura o dia inteiro com muita programação cultural, tá? Visando aí o bem-estar das pessoas. Bom, em Minas, o projeto de expansão ele é mais pontual. Nós abrimos unidades pontualmente em locais que a gente percebe que a unidade que nós temos atualmente não está conseguindo mais absorver a demanda. Então, neste ano, nós abrimos 2 unidades, são unidades compactas, na cidade de Lagoa Santa, aqui próximo, e 7 Lagoas também, que faz parte do colar metropolitano aqui. E aí, junto a isso, a gente vem buscando manter continuamente a revitalização de lojas e fachadas. Aqui tem algumas fotos, né? Essas lojas, essa unidade é uma unidade da Cidade Nova, é uma unidade antiga, essa unidade tem uns 15 anos que nós temos uma unidade, mas a gente faz uma revitalização para ampliar o contato com a marca, né? E internamente melhorando a hotelaria e também melhorando os fluxos aí para aumentar a agilidade e comodidade do cliente. Bom, na região metropolitana de Belo Horizonte ainda, né, as empresas que nós adquirimos recentemente, Humberto Abrão e Ecoar, eles foram adquiridos baseado na estratégia de diferenciação e segmentação do mercado mesmo, e a gente vem trabalhando nessas empresas, aumentando o portfólio. Então, introduzimos serviço de vacina no Humberto Abrão, e também revitalização das lojas aí para aumentar a hospitalidade e o conforto dos clientes. Em Goiânia, também, né, a marca padrão, como eu já disse, é o laboratório líder de mercado. Os trabalhos, como foi falado, nós fizemos uma expansão muito grande em Belo Horizonte e Goiânia, de 2013 a 2015, e agora essas lojas estão sendo saturadas aí com o aumento do movimento. O trabalho nessas praças é o trabalho mesmo de reforço de liderança de mercado. Então, em Goiânia, a gente faz o mesmo modelo lá que a gente faz em Belo Horizonte, lá é o Meu Vizinho Padrão, que é o mesmo tipo de proposta, né, de desenvolver relacionamento com a comunidade em volta das nossas unidades, mesmo como reforço de liderança de mercado, e também revitalização e ampliação das lojas que necessitam de ampliação de espaço por aumento de demanda. Bom, isso tudo que a gente tem feito, como eu disse, os pilares, né? Primeiro, é buscando o encantamento do cliente, sempre aí com foco em eficiência operacional também. Mas aí, todas essas iniciativas de melhoria refletem no nosso NPS, que é o nosso principal norteador aí, para ver como que o nosso trabalho está sendo percebido pelo cliente, que é o foco aí de tudo que nós fazemos, né? Bom, esse gráfico que eu gosto de salientar nele é a evolução do NPS na Praça de São Paulo, né? Nós começamos a medir no 3º trimestre de 2016, nós tínhamos um NPS de 49. Hoje nós estamos com o NPS aqui no 3º trimestre de 2018 de 74. Tivemos NPS aí de 75 no trimestre anterior. Bom, isso é reflexo do trabalho que nós estamos fazendo nas unidades, né? E mostrando que a gente constantemente vem buscando melhorar e
e manter essa satisfação dos nossos clientes. Mesma coisa no Rio de Janeiro, nós começamos a medir no 4º trimestre de 2017, era 48 NPS, nós já estamos no NPS aí de 68. Né? Então, vale a pena mostrar também Belo Horizonte, né, e Goiânia, que nós tínhamos um NPS estável nos anos anteriores, mas que este ano, com ações internas nas unidades, nós conseguimos aí atingir NPS de 75 ou maiores do que isso, que nós entramos na zona de excelência. Né? O NPS acima de 75, até 75 é zona de qualidade, acima de 75 é zona de excelência. Bom, como que a gente consegue, né, tá fazendo essas melhorias contínuas aí no NPS? Além de tudo que eu já mostrei, o NPS não é simplesmente um indicador para nós, né? O NPS é uma ferramenta de gestão. Né? Então, eu tenho incentivo mensal das lojas de melhor NPS. Então, a gente faz lanches de confraternização e comemoração com os funcionários das lojas de melhor NPS. A gente tem treinamento constante dos colaboradores sobre a importância do NPS e que eles precisam atender bem os clientes para que a gente tenha um NPS cada vez melhor. Todos os registros de NPS em que nós temos os detratores ou os neutros, eles estão registrados no nosso sistema de tratamento de reclamação e eles são tratados, então geram um plano de ação para que aquilo não ocorra novamente. Lojas com pior NPS mensalmente, nós temos uma equipe que traça plano de ação e vai até a loja e trabalha junto com os colaboradores daquela loja os pontos que precisam ser melhorados. E o mais importante aqui em tudo, né? As remunerações variáveis do grupo, elas estão atreladas ao NPS, né, do grupo todo. A participação nos lucros do grupo, ele tem como um dos indicadores lá o NPS. Né? O NPS não é só a equipe de atendimento que faz, a gente precisa da produção, né, liberando o resultado no prazo acordado, a gente precisa dos médicos liberando o resultado no prazo acordado, a gente precisa de toda a empresa atuando para que a gente consiga aí atingir os melhores níveis de satisfação do cliente. Então, enfim, isso é um pouco do que a gente vem trabalhando durante o ano e a diretriz que nós vamos aí seguir, né, nesse sentido para os próximos. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos e me coloco à disposição no final para resposta aí a qualquer questionamento. Obrigada. Muito obrigado, Adriana. Agora gostaria de convidar ao palco o Dr. Guilherme Colares, nosso diretor executivo de operações. Muito boa tarde. Queria primeiramente agradecer a presença de todos. Queria aproveitar a oportunidade também para parabenizar os diretores aí pelas apresentações, agradecer também pelo trabalho, agradecer a todos os colaboradores. Aqui nós temos vários gerentes presentes também, então, em nome dos gerentes, agradecer a todo mundo que tem trabalhado com afinco, né, para fazer essa empresa crescer e para fazer todos esses projetos, todas essas coisas que a gente tem visto aqui, todas essas melhorias. Eu vou falar um pouco da diretoria de operações, primeiramente uma parte que vai ser principalmente do nosso modelo de produção, e depois nós vamos falar um pouquinho do projeto Enterprise, acho que já foi citado em várias das apresentações, e todo mundo citou que eu ia poder apresentar um pouco mais de como isso está andando, e além de apresentar um pouco mais de como está andando, apresentar um pouco mais as melhorias que vão ser geradas a partir do Enterprise. Bom, nosso modelo de produção é um modelo centralizado. A gente tem um núcleo técnico operacional que hoje processa mais de 8,5 milhões de exames, né? O primeiro laboratório com automação laboratorial total e agora com essa revolução, uma reformulação dessa automação, que atende aos nossos negócios. Né? A diretoria de operações ela tem tanto a logística, né, a área de supply, a parte de produção e análise clínica e anatomia patológica e também a área de qualidade. Então, a gente faz essa logística aqui como o primeiro player de apoio diagnóstico no Brasil, mais de 100 mil quilômetros por dia, mais de 290 rotas,
mais de 1.800 cidades em que a gente passa diariamente para trazer essas amostras, de mais de 5.500 laboratórios parceiros. Temos um menu dos mais especializados do mundo, o maior menu de testes do mercado, e a gente, além de produzir os exames para essa área de apoio, a gente também produz para as nossas unidades de atendimento. Por isso, a gente tem os nossos núcleos técnicos avançados, em Belo Horizonte, Goiânia, Rio e São Paulo, que é onde nós temos essas unidades de atendimento, e também o núcleo técnico do Humberto Abrão, aqui em Belo Horizonte. Além disso, mais recentemente, os núcleos técnicos especializados adquiridos também para a produção do apoio. Então, nós temos 2 núcleos do DLR, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro mais realizando testes de triagem neonatal, São Paulo mais testes de genoma, exoma, testes genéticos. A diagnóstica, que é uma área de anatomia patológica, e a Labifar, que é uma área de toxicologia ocupacional, principalmente os testes de droga no cabelo. A nossa estratégia de produção ela foi definida em 2013, e a partir dessa definição a gente vem mantendo ações sempre direcionadas a atingir melhores resultados a partir dessa estratégia. Então, a estratégia de trazer um modelo de produção da indústria para dentro do laboratório. Os laboratórios no passado eram muito focados em modelo mais artesanal de produção, ou produção por especialidade. A gente, desde 2010, passou a trabalhar aqui com produção por linha de produção e por fluxo, né? A gente também foi pioneiro nesse modelo. E a gente vem cada vez trazendo mais inovações. O próprio projeto Enterprise ele vem trazendo muita coisa que vem da indústria tradicional. Quando a gente fala que eu vou ter estoque do fornecedor aqui dentro, com a entrega de material just in time, né? Quando a gente fala que eu vou ter um modelo de pagamento também praticamente por performance do próprio fornecedor, né? Isso tudo a gente trouxe de modelos da indústria. Além disso, como já foi repetidamente colocado aqui, é o foco no cliente. Quer dizer, todas as mudanças que a gente faz dentro da nossa área produtiva, dentro do nosso processo operacional, ele vem visando melhorias para o cliente. Então, a gente não faz o Enterprise simplesmente para ter um processo com um custo menor ou com uma eficiência produtiva menor, mas que tenha também um tempo de entrega menor, que tenha também uma redução de possíveis riscos dentro da produção que refletem numa melhoria de qualidade. Então, esse é um foco grande da produção e o treinamento das pessoas, né? Isso tudo vem em cima de treinamento. A gente já foi falado aqui, né, de treinamento em compliance pelo Camilo. A gente tem vários treinamentos técnicos em cima de novas metodologias ou reciclagem dentro das metodologias que a gente já trabalha. E treinamentos também em engenharia de produção em processo produtivo. A gente acha importante a formação da maioria das pessoas em área técnica. Coordenadores são formações da área de saúde, biomedicina, né, bioquímica, medicina, biologia, e a gente traz também treinamentos em cima de modelos produtivos, né, de aperfeiçoamento do acompanhamento da produção. Isso tudo para gerar resultados, né, e principalmente resultado em qualidade. Qualidade eu vou falar aqui várias vezes. A gente fez uma pesquisa recente em que o principal atributo de qualidade para o cliente apoio o principal atributo de compra para o cliente de apoio é a qualidade do exame. Então, essa reputação que a gente vem mantendo ao longo do tempo, o nome que o Pardini construiu nos seus mais de 60 anos, isso é fundamental e é importantíssimo, né, para o crescimento, para a manutenção e para a confiança. O negócio do apoio é um negócio de reputação, né, relacionado à reputação do cliente na sua região. Aquele laboratório pequeno, uma cidade pequena, ele tem uma reputação com os médicos daquela região e muitas vezes a reputação depende do exame que eu entrego para ele. Prazo de entrega, sempre trabalhando em redução dos prazos e cumprimento dos prazos, né? Então, o mais importante que a redução é você ter um compromisso com a entrega desses resultados dentro dos prazos acordados, e isso a gente vem acompanhando e monitorando e melhorando a cada ano. Custo, claro, o tempo inteiro o trabalho é de melhorar a eficiência, então você conseguir produzir mais, né, num custo unitário menor. O menu de exames, como já foi colocado, né, a necessidade de a gente atender a todo o mercado. Então, a gente tem, o Alessandro já bem colocou aqui, a quantidade de exames novos que a gente lança e desenvolve aqui dentro, né, a cada mês, a cada ano. Então, uma área de P&D importante, forte aqui dentro, e a gente trazendo isso para dentro da produção. E a comunicação com os clientes, e cada vez mais via Customer Service agora, via ferramentas de apoio digital, a gente melhorar cada vez mais essa comunicação, porque em qualquer necessidade ou qualquer problema,
relacionado a qualquer exame, isso tem que ser muito bem comunicado, né, de uma forma muito assertiva. Então, como eu já falei, a qualidade, né, é um ponto essencial dentro da produção, tem a ver com essa reputação da empresa. A gente tem os principais certificados de qualidade em todas as áreas produtivas do grupo. E a gente faz isso tudo mantendo um crescimento importante, né? Quer dizer, a gente trabalha essa produção toda visando manter qualidade, entregar no prazo, reduzir custo, né? Isso tudo aumentando sempre a nossa capacidade produtiva, né? A gente tem aí crescimentos acima de 2 dígitos em volume, isso aqui são gráficos de volume, né? A gente tem crescimento acima de 2 dígitos em volume. Na verdade, aqui o gráfico é até 2015, mas desde que eu entrei aqui em 2010, pelo menos, os crescimentos são constantes e acima de 2 dígitos no volume. Isso é um desafio muito grande, você manter a produção, né, com qualidade, entregando no prazo, né, acompanhando e controlando os custos com esse nível de crescimento de volume. Aqui mostra nosso aumento de produtividade ao longo do tempo, né? Eu comecei a acompanhar desde que eu entrei, então peguei a base de 2009, né, e a gente vai acompanhando isso. Aqui é uma base 100, então a partir de 100%, como que está o volume de exames desde 2009, como que está a produtividade em exames colaboradores, essa linha vermelha, e o custo de produção, que ele cai, né, em relação a 2009. Isso aqui não está nenhum efeito de inflacionamento, isso aqui é o valor real com valor real. Então, realmente, hoje, um exame, mesmo com aumento de mix mais especializado e tudo, um exame realizado no Pardini, ele é, em valor nominal, mais barato do que era o custo de produção em 2009. É claro que a produtividade ela ajuda muito, isso vem de automação e melhorias de processo. A gente vê aqui que no ano de 2018, né, a gente teve a gente cessa esse aumento que a gente tem ano a ano em cima de produtividade, e isso é como o próprio Roberto falou, nós temos um ano não recorrente, isso é em decorrência da implantação do projeto Enterprise, que tem sido feito com muita responsabilidade. Em fevereiro, a gente já tirou a automação total que a gente tinha, teve que tirar as esteiras para poder movimentar as máquinas, para abrir o espaço e estruturar para o recebimento das novas máquinas. Então, desde fevereiro, nós estamos trabalhando com equipamentos standalone, sem automação, sem as esteiras ligando os equipamentos. Para isso, a gente teve que contratar pessoas, a gente aumentou o quadro e a gente conseguiu e tem conseguido manter, mesmo com mudança de metodologia, os mesmos níveis de serviço, na verdade, níveis de serviço até melhores do que do ano passado, quando a gente fala em cumprimento dos prazos, quando a gente fala em nível de qualidade por um indicador que a gente acompanha, principalmente a retificação de laudos, né, quando a gente fala também, por exemplo, de acidentes de amostra dentro de área técnica. Para o ano de 2019, né, principalmente a partir do segundo semestre, com a entrada em pleno funcionamento das esteiras, a tendência é a gente recuperar e até ultrapassar essa tendência aí de produtividade, porque a gente vai ter uma automação nova e muito mais eficiente do que a automação que a gente tinha, que foi a automação que foi montada em 2010. Bom, chegando então ao Enterprise, primeiro falar que eu tenho muito orgulho desse projeto, ou de liderar esse projeto dentro dessa empresa. É realmente um projeto inovador, é um projeto que a gente realmente está construindo uma nova forma de fazer laboratório, não só no Brasil, mas provavelmente no mundo, né? Eu visitei vários laboratórios fora e que a gente entende que isso realmente não é uma mudança só de plataforma produtiva, de processo, né? A gente começou esse projeto, eu até estava revendo meus e-mails lá, o primeiro e-mail, o projeto chamava Projeto 2018, foi em junho de 2016, foi o primeiro registro desse projeto, quando a gente começou a ver, como o Alessandro falou, quais eram as necessidades do cliente, o que a gente deveria fazer aqui internamente, para a gente poder prover um nível de serviço melhor e mais adequado. A gente tinha metas relacionadas à produtividade, à eficiência, a custo, à qualidade, e a gente começou a desenvolver o que seria possível, o que a gente gostaria de ter. Na verdade, a gente focou, independente se as soluções existiam na prática ou eram factíveis, a gente definiu o que a gente gostaria. Depois nós fomos para o mercado para ver se essas soluções que a gente gostaria de ter, se elas realmente eram factíveis. E o ano de 2017 foi o ano, sim, de todo o desenho do modelo e de fazer esse Enterprise junto com os fornecedores.
e chegamos no melhor momento de 2018, que é a implementação, e a gente está, né, em pleno processo de implantação desse projeto. Então, o que a gente está construindo, segundo os nossos fornecedores, é a maior automação laboratorial do mundo. Né? Nós vamos estar com mais de 80% da nossa produção dentro de uma plataforma automatizada, que vai nos proporcionar ter o dobro da capacidade produtiva, quer dizer, a gente vai poder, nos próximos 5 anos, dobrar o volume de exames que a gente faz aqui dentro. Nós vamos ter automação desde as fases iniciais do pré-analítico, isso é um ponto também bem diferente do que a gente vê no mercado. Eu vou poder explicar um pouco mais disso à frente. Né? Então, na verdade, a partir do momento que eu recebo uma bag, né, que é um saco plástico com as amostras dentro, lembrar que o Pardini tem uma integração com basicamente todos os laboratórios apoiados, então eu não preciso receber papel, recebo praticamente um tubo com um código de barra, e a partir do momento que eu abro esse tubo, o processo vai ser totalmente automatizado. Vou integrar mais plataformas, isso é um outro ganho que a gente vai ter e que a gente não contabiliza isso normalmente, que é a redução do número de tubos que eu vou precisar para produzir o mesmo tanto de exames. Se eu integro plataformas, o mesmo tubo pode passar em diferentes plataformas e fazer diferentes exames, eu não preciso escolher 2 tubos ou alicotar esses tubos em algum momento da produção. Né? Automação de fluxos decisórios de produção, isso talvez seja o grande ganho e talvez a grande inteligência que a gente está colocando dentro do processo produtivo, que é da gente não precisar, em muitos dos casos, de ter uma pessoa redefinindo o que vai ser feito com aquele tubo dentro de um fluxo decisório. Ou seja, automação de diluição de amostra, automação de teste reflexo, problemas com as amostras vão sair separados dentro da esteira para a gente poder ver o que aconteceu com aquela amostra, se ela está com um volume suficiente, se ela tem uma fibrina. Então, a gente vai poder... Todos esses vários fluxos decisórios de produção que hoje estão em pessoas vão estar dentro da inteligência da esteira. Controle central dos NTAs, outro ponto importantíssimo, a gente vai estar daqui de Belo Horizonte, daqui de Vespasiano, vendo tudo que está acontecendo em todos os NTAs, e a gente vai conseguir, então, controlar a qualidade, tempo de produção, a gente vai poder acompanhar parada de máquina, tudo daqui de dentro. Isso vai nos proporcionar também um outro ponto, que é a gente poder fazer modelos intermediários de produção. Quer dizer, eu ter o nosso NTA como extensão do NTO, e aí sim eu poder descentralizar um pouco a produção, ou produzir onde for mais eficiente para a gente e para o cliente. Então, os NTAs eles vão poder se transformar a partir do enterprise, porque um problema da descentralização de exames é a perda de controle em cima de nível de serviço que você fornece em outras plataformas. É um outro laboratório, né, com outras pessoas, em alguns casos com outras máquinas. Né, então, no nosso caso, não. No nosso caso, os NTAs eles vão ser uma extensão daqui, porque todo o controle do processo produtivo vai estar aqui, através desse controle central dos NTAs, aqui dessa central de comando. Como já foi colocado, as inovações direcionadas às necessidades do cliente, alguns exemplos podem ser colocados, como o próprio Alessandro falou, no cliente poder solicitar uma inclusão de um teste que ele não tinha, isso ser automaticamente feito aqui, a amostra sair automaticamente da nossa soroteca e fazer um novo exame. Né, então, isso é um ponto importante. E a inovação no modelo comercial com os próprios fornecedores. Né, também vai ser a primeira vez que o fornecedor, né, no Brasil, que vai ter um estoque aqui dentro, a gente poder ter o recebimento da amostra de time, vai reduzir, como o Camilo colocou, né, bastante o nosso estoque, e uma segurança maior do fornecimento desses reagentes também. Quer dizer, a gente sabe que nós estamos no Brasil, temos greve de caminhoneiro, temos problemas de estrutura, temos questões aí de órgãos regulatórios, greves e tudo mais, e que a gente fica mais seguro também com esse estoque estando aqui dentro. Então, já foi divulgado, né, os principais fornecedores do Enterprise. O fornecedor principal é a Siemens, que está nos ajudando tanto no desenvolvimento do projeto, e quanto também fornecendo analisadores, reagentes. A solução de automação, né, é uma solução que a Siemens está trazendo para a gente. Soluções de TI que vão controlar essa esteira. Controle dos processos produtivos, né, os sistemas que vão nos ajudar a controlar os NTAs, parte nossa, parte sistemas da Siemens. E também esse novo modelo de contrato, né, com o estoque aqui dentro, né, a cadeia de suprimentos aqui dentro. São vários fornecedores complementares também ligados nessa mesma esteira. O principal deles é a Abbott, que além de trazer analisadores e reagentes, né, que também vão estar conectados às soluções dos fornecedores principais, mas também nos trará essa solução de automação pré-analítica, que vai distribuir o tubo
entre as esteiras e entre os bookloaders, e também vai ter um novo modelo de contrato com o pagamento em cima da performance de gasto desses reagentes. Bom, não só mostrando que a gente vai ter essa distribuição automática nos bookloaders, aqui é uma foto só ilustrativa, como já foi falado. É uma esteira de alta velocidade, só existem 4 no mundo, nós vamos ser a 5ª esteira de high throughput no mundo, é 10 vezes mais rápida que as convencionais. Né? Nós vamos ter o arquivo dos soros no final do processo conectado à soroteca, isso dá uma grande segurança em rastreabilidade e essa possibilidade de repetir algum teste ou de incluir algum teste automaticamente via sistema. Ninguém vai ter que procurar a amostra dentro de alguma soroteca, isso vai estar conectado, né, com a soroteca. Nós vamos ter capacidade de mais de 1.300.000 tubos armazenados praticamente dentro da esteira. Com qualquer comando, você vai conseguir tirar aquele tubo e fazer um exame. Aqui, como eu falei, a mesma plataforma técnica nos diferentes NTAs, a mesma plataforma técnica que a gente vai ter no NTO, nós vamos ter nos NTAs, e a própria central de comando, onde a gente vai poder estar daqui acompanhando todo o processo produtivo, nível de serviço, tudo que está acontecendo nesses NTAs. Com isso, a gente 82% da produção vai ter um TAT menor do que 6 horas, aumento de segurança dos processos, com esse nível de automação desde a abertura das bags até o próprio arquivamento da amostra no final, né, redução de custo operacional, redução da quantidade de amostra necessária, né, e vamos poder sempre estar focando cada vez mais nas atividades de maior valor agregado, como controle de qualidade dos equipamentos, a liberação dos resultados, quer dizer, tudo que pode ser automatizado dentro da produção vai ser. Né? E isso levando sempre a melhorias para o nosso cliente, né, como eu vou poder numerar algumas aqui, né, então, agilidade, aumento de capacidade produtiva, aumento de qualidade, o próprio apoio digital linkado com o Enterprise, quer dizer, vai dar uma nova visão de apoio laboratorial para os clientes, diminuição do tempo de liberação, como foi falado, redução do tempo de separação e encaminhamento de amostras, vamos precisar de trabalhar com menos amostras, então fica muito mais fácil para ele enviar essas amostras para a gente, monitoramento em tempo real de tudo que está acontecendo, porque vai estar tudo dentro dessa plataforma produtiva, né, e o próprio cliente vai poder ver o que está acontecendo com a amostra dele, repetição ou inclusão de novos exames automaticamente, como eu já falei, e mais agilidade para os médicos, também por meio do apoio digital, você ter o resultado, poder discutir o resultado com a nossa assessoria, né, então isso tudo vai estar levando a uma melhoria do nível de serviço e, na verdade, a um novo nível de prestação de serviço em apoio laboratorial para esse mercado. E aqui é o cronograma, como nós estamos aí no andamento. Né? Então, resumindo, né, nós começamos lá em 16, mas nós concluímos o desenho do projeto e a escolha dos fornecedores no final de 2017, tudo rigorosamente dentro do cronograma. Assinamos contrato com os parceiros e fizemos todo o planejamento da mudança no primeiro trimestre de 18. Recebemos os primeiros equipamentos e já validamos, então a gente já adiantou a validação, né, já está praticamente a maior parte dos exames validados. Validação é porque eu estou mudando de uma plataforma e estou indo para outra. Eu tenho que ver se os meus resultados são equivalentes aos resultados que eu tinha na plataforma anterior. Né, e isso é um trabalho grande, porque é um volume grande de exames que nós estamos mudando de plataforma. E isso já está em fase final assim, de realização, e nós já viramos vários equipamentos. Então, o nosso modelo foi, tiramos a automação em fevereiro, abrimos espaço, entramos máquinas novas, fizemos as validações, fizemos a mudança de fornecedor, e depois que vai vir a esteira conectando tudo. Na verdade, a esteira começa a ser, ela chega já agora em novembro, né, e já começa a ser construída em novembro. Você tem todo um processo também de validação da esteira, né, que vai acontecer. O mais importante aqui é que dessas viradas, a gente já fez uma virada grande agora em 1º de outubro, e ela foi um sucesso absoluto. A gente não teve, né, talvez o ponto de maior risco dentro de projeto desse tipo é quando você faz a virada, você está mudando uma metodologia para outra. E a gente não teve nenhum tipo de impacto nos clientes, aliás, pelo contrário, foi totalmente transparente, silenciosa, né, e realmente a gente ficou muito satisfeito com essa mudança, que foi muito bem preparada, né, e que nos dá muita confiança de que as próximas mudanças correrão da mesma forma. Né. Então, em 1º de outubro, a gente teve uma mudança grande da plataforma de doenças infecciosas. Isso passa também, a partir de cada uma dessas mudanças, você já passa a ter resultados relacionados a essas mudanças. Né. Então, com melhoria, né, de custo, com aumento de eficiência das máquinas. É claro que o grande resultado em produtividade ele vai aparecer a partir do momento da esteira entrar em produção. Né.
A gente vai ter outras viradas de processo, por exemplo, a bioquímica e a sala de comando, né, vão virar agora no 4º trimestre. E já no início na verdade, final de janeiro, início de fevereiro, a gente vai ter a mudança da área de hormônios, que é a principal mudança, ou a maior mudança em volume de exames dentro do Enterprise, que vai ser na parte de hormônio aqui no 1º trimestre. Né? As esteiras vão começar a ser construídas aqui no 4º, vão ser validadas aqui, mas vão entrar em operações, então, no 2º trimestre de 2019. Em maio deve ser o go live da primeira esteira, em junho o go live da segunda esteira, e a gente então estaria aí com todas as esteiras e todo esse processo funcionando, esse projeto funcionando a partir do meio do ano que vem. Bom, a ideia do próximo slide, a gente vai ter um vídeo que mostra um pouco de como está sendo feito isso aqui na área técnica, né? A gente, esse ano, até pelas questões de obra, questões de segurança, tudo, a gente não vai ter uma visitação à área técnica, né, mas depois acho que pode, né, pelo menos o pessoal poder ver aqui via, a gente abrir aqui as persianas aqui, dá para ter pelo menos uma visão aí da área técnica, mas tem um vídeo, né, que a gente fez mostrando um pouquinho desse processo e como as coisas estão acontecendo, que eu vou passar para vocês. Bom, o projeto Enterprise é o principal projeto da empresa, em que a gente está mudando toda a automação laboratorial aqui do NTO. Né? Segundo os nossos fornecedores, vai ser a maior plataforma de automação laboratorial do mundo. E isso tudo visando a gente entregar resultados cada vez mais rápidos, com maior segurança, mantendo a qualidade, que sempre foi o nosso foco ao longo dos nossos 60 anos de existência. O projeto já está em plena fase de execução. Nós já recebemos a maior parte dos equipamentos, já validamos a maior parte dos testes, a gente já teve plataforma que já foi totalmente alterada. O modelo que está sendo feito para essa transição, nós estamos recebendo os equipamentos, validando e mudando a produção com equipamentos ainda no modelo standalone, que são não conectados à esteira, sendo que posteriormente nós vamos conectar todos os equipamentos à esteira, de forma que 84% da nossa produção, aproximadamente, vai estar totalmente automatizada dentro dessa plataforma. Tudo isso está sendo feito dentro de um planejamento minucioso, com cada etapa sendo planejada desde o recebimento do equipamento, validação, a comunicação dessas etapas aos clientes. O projeto Enterprise é um projeto pioneiro que vai trazer para os nossos laboratórios conveniados o que há de mais moderno em tecnologia de produção laboratorial, para assegurar cada vez mais confiabilidade, rapidez, segurança nos nossos laudos. O projeto de automação nos possibilita ampliar a capacidade produtiva. Nós vamos ter capacidade para atingir até o dobro do volume de exames que podemos processar hoje, de forma que o nosso crescimento possa acontecer ao longo dos anos, mantendo o nosso nível de qualidade que sempre nos acompanhou. É isso, muito obrigado, queria agradecer a atenção de todos e eu vou estar disponível também na sessão de perguntas. Muito obrigado, Colares. Agora eu gostaria de chamar ao palco o João Alvarenga, nosso diretor de TI. Bom, pessoal, enquanto eu prefiro o microfone aqui, só um segundo. Boa tarde a todos. Última apresentação e vamos falar aqui como que a TI, como a gente imagina a TI se inserindo em tudo isso que foi falado, uma TI realmente participativa, inserida completamente no negócio e suportando esse negócio e, além disso, também em alguns momentos sendo protagonista desse negócio, trazendo a inovação para a área de negócio, não só sendo uma organização passiva trabalhando na área tática operacional, mas também na área estratégica. Então, como que a gente imagina essa TI a partir de agora? Aqui é a agenda, tá? Vamos falar dos objetivos da segurança da informação, que eu acho que é muito importante, principalmente para empresas listadas em bolsa como a gente. Transformação digital, algumas iniciativas que estão em andamento e outras que já foram entregues. E o Open Innovation aqui, que eu vou explicar para vocês
desse movimento que a gente está participando. Então, novamente, TI inserida no negócio, cliente sendo o centro, só que na prática, né? Não só na teoria. A gente já vê esse slide há muitos anos, né? Mas agora é caminho sem volta. Com certeza chegou esse momento. Qualquer desenvolvimento nosso passa por essa pergunta. Isso chega ao nosso cliente? Isso melhora a experiência do nosso cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica? É a primeira pergunta que a gente faz no crivo de qualquer aprovação de projeto. Então, essa experiência do paciente, essa experiência do nosso cliente é pedra fundamental no nosso desenvolvimento daqui para frente. Além disso, Analytics não pode passar despercebido esse assunto. Pelo contrário, muitas das nossas decisões vão ser tomadas por aqui. É o que a gente chama de data driving. Então, mais do que nunca, BI sendo atuante, olhando para trás, o D-1, mas também a parte de Analytics, olhando para frente, olhando a parte preditiva, olhando a parte de mining, olhando a parte de Big Data. Ou seja, ações estão sendo tomadas dentro da companhia para isso, para que a gente possa tomar cada vez mais decisões orientadas por dados. Isso vai ser muito importante. Uma TI agile, ou seja, com agilidade, com projetos curtos, de rápida duração, com MVPs, produtos mínimos viáveis, com testes de conceito, para que se prove rapidamente a eficiência dessa tecnologia. Caso se prove, a gente aprofunda mais. Então, aqui é o famoso esse agile, é o famoso, se for errar, erra rápido e gasta pouco dinheiro, para que você realmente acerte. Então, é um dos conceitos de inovação, é uma TI ágil que a gente está buscando. A TI tática operacional continua existindo, mas cada vez mais virando commodity. A gente tem que ter uma atenção maior, mais focada no negócio. Então, a estratégia vai passar por todos esses pilares, desde o tático até o estratégico. Isso aqui eu acho que foi a grande questão, tá? Essa experiência do usuário foi a grande questão de tudo que todas as companhias passam hoje para esse foco no cliente. Eu acho que tudo começou por aqui, tá? Minha opinião. Bom, objetivos da área: alinhar TI aos negócios, digitalização da companhia, ampliar os processos de segurança da informação, suportar melhores decisões com Analytics, com BI, com Big Data, automação e produtividade com robotização e inteligência artificial, desde o back-office até também o front-office, vamos falar. Manter a operação, o arroz, a gente brinca, né? O arroz com feijão tem que sair todos os dias. Então, isso aqui tem que ser cumprido à risca, a operação tem que sair de acordo com o que foi negociado com os nossos clientes. E também o foco aqui em redução de custos. Cada vez mais existem oportunidades para redução de custos na área de TI. Cada vez mais a tecnologia em muitos assuntos está ficando mais barata. Armazenamento de dados, comunicação, isso está começando a virar cada vez mais commodity, né? E a gente tem a oportunidade sempre de estar reduzindo o custo na área de TI. Bom, em relação à segurança da informação, isso aqui é um ponto importante, tá? Quão seguro o Pardini está em relação a vazamento de informações, em relação a ataques externos. Desde a minha chegada em fevereiro, a gente criou uma área nova. Foi talvez meu primeiro ato. A gente conseguiu a aprovação junto à diretoria, junto ao conselho, a gente criou a área de segurança da informação, que existia de forma informal. Hoje ela está formalizada com pessoas especialistas nessa área, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em cima deste assunto. E além da política que saiu, isso aqui está escrito política, tá? Não deve estar dando para vocês lerem aqui. Isso aqui é uma nova política. Além da política, não é só a política que vai resolver. Então, essa política teve toda uma campanha de divulgação, foram feitas mais de 70 palestras, visitamos Belo Horizonte, as unidades de Belo Horizonte, visitamos Goiânia, visitamos Rio de Janeiro, visitamos São Paulo, para conscientização. Não sei se vocês sabem, mas de cada 10 ataques que uma empresa recebe, 7 são oriundas de problemas internos, de funcionários internos. Então, é cada vez mais importante a conscientização desse nosso colaborador em relação ao tema. Então, esse é um assunto, isso é um ponto. E outro ponto, que é de extrema relevância, a gente contratou uma empresa de reconhecimento e de cunho internacional
para ser o nosso braço de segurança da informação. Então, é essa empresa que é, vamos chamar assim, entre aspas, né, um hacker do bem. Essa empresa, todos os dias, monitora todo o nosso ambiente, realizando pentestes, realizando ataques de vulnerabilidades, para nos informar aonde que a gente tem que melhorar. Então, isso já está trazendo efeitos, a gente tem reportes semanais, e a gente vai fechando, vamos falar assim mais facilmente, a gente vai fechando todas essas portas cada vez mais para que a gente esteja trabalhando num ambiente seguro e que a informação do nosso paciente esteja armazenada de forma segura. Isso aqui, só para fechar a parte de segurança da informação, é outro ganho que a gente teve recente, que é a contingência, né? A gente tem um data center aqui dentro do NTO, que roda a maior parte dos sistemas críticos nossos, que são denominados LIS Front e LIS Técnico, que nada mais é do que atendimento e a produção. E, já que é o coração da empresa, né, o LIS Front e o LIS Técnico, a empresa tem que produzir e a empresa tem que atender. A gente criou um site backup, uma contingência que, se cair aqui qualquer problema, seja de eletricidade, seja, enfim, qualquer problema que tiver, um ataque, qualquer problema que tiver, a gente já tem o LIS Front e o LIS Técnico rodando em um outro ambiente. Isso aqui é muito bom para a continuidade do negócio, que não pode parar, como você sabe, é 24/7, versus 365 dias por ano a produção do Pardini. Bom, vamos falar da transformação digital, contexto 2018-2019. Algumas iniciativas que a gente vem trabalhando no momento. Primeiro, eu acho que é importante frisar qual que é o nosso entendimento. A gente gosta muito dessas expressões aqui, ó, Go Digital e Be Digital. Go Digital são as ações que a gente vai fazer, além das já demonstradas. Ainda tem muita coisa para a gente conseguir automatizar, para a gente conseguir levar para o mundo digital. Mas, além disso, além de olhar para essas ações, além de transformar produtos, né, novos modelos de negócios que podem surgir, negócios disruptivos, por exemplo, a gente tem que estar preparado também dentro de casa. Não adianta nada só ter uma casca bonita. Então, tem que ter também a transformação de ser digital, do nosso time, dos nossos colaboradores, dos nossos processos seguirem isso que a gente está vendendo para fora, da porta para fora. Então, é um ponto que não podemos esquecer e é importante também. Agora, cada vez mais, esse cliente no centro, né? Antes a cultura por produto, agora a essência, a obsessão pelo público consumidor, pelo cliente. Qual que é a nossa ambição? Otimização dos negócios digitais, já existentes os que vão surgir, buscando o quê? Experiência, de novo, UX, experiência. Essa experiência a gente acredita que vai trazer um maior engajamento. Essa é a grande palavra. Vai ser fácil falar com o Pardini, vai ser simples, vai ser amigável, a minha experiência é boa. Isso vira diferencial competitivo. E esse engajamento, consequentemente, vai trazer produtividade e aumento de receitas. E, do outro lado, a transformação do negócio digital. Estarmos abertos para novas oportunidades de negócio que possam surgir nesse mercado. Aqui, quando eu passo por esse lado aqui, eu dou o exemplo de empresas disruptivas que não existiam no mercado até 2 anos atrás, 3 anos atrás, e que, de repente, tomaram conta do mercado. Então, é o famoso case da Airbnb, é o famoso case da Uber. Tá aqui. Provavelmente, existe a possibilidade da gente não estar competindo com os outros laboratórios. A gente pode estar competindo aqui com uma Amazon, com o Google, com uma Apple. Então, esse olhar atento na transformação de negócios digitais também tem que estar presente dentro da área de tecnologia da informação. Bom, objetivos desejados, a gente não vai conseguir digitalizar tudo em um dia. Então, existe um roadmap. Esse roadmap existirá, né? Priorização, um plano estratégico, um casamento com a cultura da organização. São N projetos. Nasceram 2 já. O apoio digital, que é o MyPardini, e o PSC digital, que eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, desde a área da Adriana aqui, a área do Alessandro, mas qual que é o nosso grande objetivo? Acho que o grande recado desse slide aqui é esse quadrante.
é a nossa maturidade digital, onde a gente está hoje, onde a gente quer chegar em relação a esse tema. Redução de custo, isso é natural, isso a gente nota claramente que com essa digitalização existe N oportunidades de redução de custo, de SG&A, enfim, isso é fato. Valuation também é observada no mercado, as empresas que se põem nessa inovação tecnológica, nessa digitalização, trazendo redução de custo e aumento de receitas, naturalmente ela tem um valuation maior no mercado. Então, novamente aqui, a abertura para novos modelos de negócio. Então, os nossos objetivos, o que está por trás dessas ações todas citadas? É isso aqui. Bom, vamos entrar nas iniciativas em andamento. Depois eu vou falar as entregas que já foram feitas. Em andamento, não sei se vocês viram isso, o MIT, é uma reportagem do MIT, que o FDA aprovou em abril desse ano, foi o primeiro case de aprovação de um robô laudando. O próprio robô lauda. Então, é o exame da íris para identificação de diabetes. E o FDA aprovou a própria máquina fazendo todo o processo do início ao fim. Então, isso aqui no mercado, né, de TI, de saúde, a gente fala o jargão, né? Abriu-se a porteira, né? Foi dada a largada. Então, o FDA aprovando isso aqui mostra realmente a tendência em relação a exames de imagem, por exemplo, como que a inteligência artificial pode ajudar. Eu tive a experiência, nos últimos 6 anos, no Grupo Oncoclínicas, que eu realizei um projeto exatamente desse. Então, eu participei e vi isso acontecendo na prática e, sem dúvida alguma, acredito demais, já está em produção. É o quê? É uma máquina lendo um exame de imagem, seja DICOM, seja outro formato, esse robô consegue fazer o planejamento do tratamento, nesse case aqui, é um câncer de próstata. Ele consegue delimitar a área onde os raios devem ser inseridos. E isso aqui, ele gasta 3 minutos. Um físico, normalmente, gasta 1 hora para fazer esse trabalho. Então, já está em produção isso hoje. A máquina faz o primeiro filtro e passa para o médico. O médico só vai fazer o trabalho de quê? De correção que essa máquina fez, do que ela acertou, do que ela errou, vai assinar e o paciente vai para o tratamento. Então, houve um ganho significativo de tempo aqui, novamente, oportunidades de redução de custo também, mas também qualitativo. Por quê? Porque existem outros países e outras empresas que estão trabalhando no mesmo software. Então, todo o aprendizado que o médico imputa nesse sistema, cria-se uma base de lição aprendida. Então, o robô não erra da próxima vez aquele mesmo tipo de erro que foi identificado no primeiro diagnóstico, no primeiro planejamento do tratamento. E a gente está em piloto, fazem 2 meses, semana que vem a gente tem o resultado final desse piloto. É um trabalho multidisciplinar que a gente está fazendo com todo o time do Pardini aqui, com a área de P&D, com a área de inovação, e a 4 mãos. E os resultados, a gente começou a ver semana passada os primeiros resultados, já são resultados muito bons em relação ao AVC, que é a máquina identificar através do exame de imagem se é um AVC hemorrágico ou não hemorrágico. Isso já é um grande passo para a escolha do protocolo. Isso aqui pode virar um produto B2B nosso, um produto lab-to-lab nosso para ofertarmos a hospitais, por exemplo. Na região sudeste é mais tranquilo essa questão de ter médicos plantonistas a todo momento nos hospitais. Em regiões menos favorecidas, um tipo de solução onde a própria máquina a gente indica o tipo de protocolo pode ser a solução entre o paciente sair de um AVC andando do hospital ou sair com alguma lesão. Não sei se você sabe, mas a diferença para uma tomada de decisão entre sair andando ou sair com sequelas são de 4 horas, depois de identificado o AVC. 4 horas é o time limite aí para o paciente sair bem ou não sair bem do hospital. Então, já é um projeto que está bem avançado e semana que vem a gente pretende tomar uma decisão em relação a ele. Telepatologia, outros laboratórios já vêm praticando, já viram aí notícias, a gente também terminou o nosso piloto, a gente fez um piloto com 3 grandes players, é o escaneamento da lâmina com maior precisão, o médico não vai precisar mais do microscópio, ele vai laudar via computador com uma precisão muito maior,
e a gente também pode aproveitar da nossa central, que a gente já tem de teleradiologia, e concentrar, dar maior capilaridade, dar maior escala para esses laudos e com maior qualidade. Isso aqui também sendo decidido na reta final, inclusive amanhã tem reunião com esses 3 players aqui para fechamento do negócio. Finalizando a parte do que está sendo feito em andamento, ainda não finalizado, tá? Em andamento, a parte de blockchain. Isso aqui saiu nos Estados Unidos também em abril, que foi o primeiro case de saúde em relação a blockchain. Foi a United Health, junto com a Optum e a Humana. E, quando eu li isso, eu imaginei, pô, podemos fazer isso aqui também. Pô. Isso aqui é o quê? É uma autorização de que aquele paciente é o João, ele é conveniado da Unimed, ele tem o plano XYZ, o pedido médico dele é válido. Por que glosar? Por que a Unimed não pagará? E a Unimed Belo Horizonte tem uma tecnologia, das operadoras em Belo Horizonte, é uma das mais avançadas em relação à TI, e a gente, a 4 mãos, fechamos um piloto. A gente já está há 2 meses trabalhando nesse piloto, a gente quer trazer os resultados definitivos em pouco tempo, para realmente ter a tranquilidade e a confiabilidade de que isso funciona, chegando em coisas interessantes, tanto para a gente quanto para o prestador, não tenha dúvida. Glosa zero para a gente é muito importante. Pagar apenas por exames realizados, reaproveitamento dos exames já nasce autorizado. Controle e transparência para todos os players. Isso aqui é muito importante para o Pardini. Olha, a gente, nossa equipe de TI, está aprendendo amadurecimento no tema para as novas aplicações possíveis. Quem já leu mais sobre o tema sabe do que eu estou falando. Isso aqui é infinitas chances e oportunidades que a gente tem de colocar no nosso negócio. Então, a gente está ganhando know-how com esse piloto, além de tudo. O MyPardini, aqui, o Alessandro citou, mas são as funcionalidades. Né? Aqui, o que a gente quer buscar? Machine to machine, cada vez mais, sem intervenção humana, o nosso laboratório conveniado conseguir as informações que ele necessita do Pardini, tornar fácil esse relacionamento com o Pardini. Então, quer pedir uma segunda via de conta, como foi comentado, não vai ter que pedir para ninguém do nosso back-office. Diretamente no Banco Itaú, o Itaú já manda a boleta para ele, sem nenhuma intervenção humana. Então, aqui é o cardápio inicial, mas a gente tem um backlog e uma onda 2, uma onda 3 já mapeada para cada vez mais trazer benefícios para o laboratório conveniado. Esse é o cockpit, que foi citado numa tela menor, mas aqui já é uma tela maior. Um laboratório conveniado, por exemplo, que não possua recursos para ter um software de BI, que não é barato, ele pode ter um mini BIzinho aqui com o Pardini. Ele tem todos os históricos, todo o histórico dele, qual que é a posição dos pedidos dele nesse momento, qual que é o faturamento, quais são os pedidos que ele fez. Ele pode, eu vou falar do onboard mais para frente, ele pode ver total de exames realizados, enfim, ele tem aqui uma visão consolidada, um BI de todos os exames que ele manda para o Pardini. Então, isso aqui também traz fidelidade, né? Um aumento de fidelidade. Essa é a versão mobile, que também vai para o ar no mês que vem, então, tanto via desktop ou via celular ele consegue. E já embarcado nesse MyPardini, um onboard feito em parceria aí, time de TI junto com o time de logística, mostrando que logística não é só o problema, né? Porque a gente lembra da logística quando não chega, quando perde uma amostra. Aqui, a gente quer dar um significado diferente. Aqui a gente quer mostrar que aqui tem valor, que é legal ele saber que em 1 hora vai chegar alguém para fazer o recebimento do material, porque ele vai ver o carrinho no Google Maps. Isso é bacana. Ele vai ver aonde que está a amostra dele, todo o rastreamento. Ele vai saber que chegou no aeroporto. Ele vai saber a temperatura daquela bag. Será que está chegando em boas condições no Pardini o meu exame? Ele sabe que chegou no Pardini. E sabe em que momento da esteira está o processo. E sabe em quanto tempo vai sair o resultado. Então, mostra um tracking do início ao fim do processo. Isso agrega valor. Isso gera engajamento, novamente, na tecla que a gente está buscando. Outra entrega realizada foi o SuperPax, os exames de imagem. A gente tem todas essas imagens hoje centralizadas em nosso data center, o que gera segurança.
data center interno com redundância, e produtividade. Os nossos médicos podem laudar remotamente, eles não precisam estar fisicamente, logicamente, com VPN, com toda essa parte de segurança que eu falei antes, envolvida, nossos médicos laudando remotamente, dando maior escalabilidade, maior volume, maior volumetria. Aqui, dentro da área da Adriana, no PSC, um app mobile, onde o nosso paciente pode fazer o agendamento, né, de uma coleta de sangue, por exemplo, de uma urina, ele consegue ver, é tipo um Uber, tá? Ele consegue ver onde que está o carrinho Pardini do colhedor, ele consegue depois escolher ali, junto com o nosso colhedor, na casa dele, a forma de pagamento, já consegue pagar com cartão de crédito, por exemplo, naquele momento, se for particular, e ele pode avaliar o colhedor. Qual nota você dá para o atendimento que você acabou de receber? Então, é bem parecido com o método do Uber. Entregas até o fim do ano, tá? Até dezembro no ar. Agendamento online, pelo próprio site do Pardini, desde exames, qualquer tipo de exame do portfólio Pardini, ele consegue agendar online. Isso aqui é muito legal. O que é esse check-in aqui? É você, de posse do pedido médico, em casa, tira uma foto da sua identidade, tira uma foto da sua carteirinha, tira uma foto do pedido médico. Isso tudo, se a máquina, né, tem uma inteligência por trás, conseguir identificar todos os dados que ela necessita, ela pode bater com essa informação lá na operadora, falar que está autorizado e já retornar de imediato um QR Code. Isso aqui é autorização. Se tiver algo ilegível, por exemplo, no pedido médico, que vai ser bem comum, ninguém entende a letra, né? Vamos ver se o robô começa a entender a letra do médico. Eu acho que em pouco tempo também ele vai aprender. Vai passar pela central, pelo Custom Service, que vai fazer essa leitura, vai imputar manualmente, e 5 minutos, 10 minutos depois, o envio de um QR Code. O nosso paciente chega na unidade, não precisa passar pelo atendimento. Ele vai direto para fazer a coleta. Então, isso aqui poupa tempo. E onde que ele vai fazer essa leitura do QR Code? Nos nossos totens. Os nossos totens já tem esse leitor, ele só vai bipar. Bipando ali, ele pode assentar que ele vai ser chamado para a realização do exame. Outras duas novidades é um atendimento online de chatbot. Né? Isso aqui poupa muito tempo do atendimento, não tenha dúvida. E cada vez mais esse robô vai ficando mais inteligente, a gente vai aprendendo, e o transbordo tende a ser menor, de acordo com a inteligência que ele vai assimilando ao longo do tempo. Aquilo que ele não sabe receber, vai passar para a nossa central de atendimento. Aquilo que ele sabe responder, ele já vai responder de imediato. E um novo laudo, que também é interessante, muito importante, para cativar aqui o médico prescritor, que é importante ele ter uma visualização de um laudo bonito, de um laudo elegante, de um laudo em cores, que compara resultados anteriores. Isso vai ser importante, pode ser um diferencial. E também para o nosso paciente, que vai ficar, novamente, UX, né? A experiência do nosso cliente vai ser melhor com esse novo laudo que está sendo criado a partir de agora. Totem de atendimento, alguns números, volumetria, desde o nascimento do totem, resultados obtidos. A maior automação hoje é com a Unimed, como eu falei, eles têm APIs, eles têm XMLs, eles têm o médico online, enfim, eles saíram na frente em relação a isso e a gente vem nessa parceria com eles, por isso o maior número de atendimentos é feito pelo convênio Unimed. Só que a gente sabendo que também é muito bom para a gente isso, é muito bom, traz grandes benefícios, a gente está começando a pensar em levar isso para as outras operadoras. A gente tem essa expertise interna. Nosso time de TI criou essa expertise interna de comunicar com operadoras. Então, a gente pode começar a oferecer isso como consultoria para um ganha-ganha. Olha, vamos fazer dessa forma? Olha os benefícios que você também vai ter. Olha a redução de custos administrativos que você vai ter com essa autorização online. Então, a gente tende a crescer cada vez mais, trazendo mais planos de saúde para o Totem, com automação. Último slide, o Open Innovation. Open Innovation nada mais é do que o Pardini se mostrar ao mercado uma empresa aberta a receber inovações. A gente sabe do potencial e do poder disso. Então, os famosos hackathons, os famosos hubs,
as famosas startups, onde você coloca um problema e elas conseguem te ajudar, te apresentar um produto mínimo viável, ainda de forma gratuita, né, para avaliação, mostrar resultado e a gente comprar aquela ideia. Então, a gente está com alguns desafios já no mercado. Olha, a logística é mais um aqui. Aprimorar cada vez mais lá o nosso onboard. Por exemplo, para trazer valor, a logística trazendo valor. Clinical trials, contrato com operadoras, compras, glosa, eu não vou entrar no detalhe, mas são problemas que a gente tem hoje e que a gente resolveu abrir para o mercado nos ajudar. Então, é a nossa aproximação com startups, com hubs, com faculdades, para que elas também nos ajudem a solucionar esses problemas. Bom, era isso. Muito obrigado a todos. Também disponível aí ao final para as perguntas. Pessoal, podemos começar a montagem? Então, vamos lá. Com o término da conversa, da apresentação do João, a gente tem aí o final dessa primeira fase aqui do Pardini Investors Day, que é a parte de palestras. E agora nós vamos começar a sessão de perguntas e respostas. Enquanto o pessoal monta aqui a estrutura do palco, eu queria aproveitar para dar 2 recados rápidos aqui. Primeiro, logo depois do Q&A, nós vamos ter ali do lado de fora um coquetel de encerramento com a participação de todos os diretores. Então, caso tenha tido algum assunto que não ficou claro ou alguma pergunta que não foi feita aqui no Q&A, vocês vão ter a oportunidade de conversar com cada um dos diretores ali fora e esclarecer, eventualmente, algum ponto que não tenha ficado tão claro. Em segundo lugar, com relação à logística para o aeroporto, nós temos aqui 4 horários diferentes de carros saindo aqui do NTO e indo para o aeroporto. Para as pessoas que fizeram aí a reserva com o pessoal e que tem voo às 18h55, nós vamos ter 2 carros saindo aqui da porta às 17h45. Tá? Então, voo 18h55, o carro sai às 17h45. Para as pessoas que têm voo às 19h10 ou 19h15, nós vamos ter 2 táxis saindo às 18h15. Então, 18 horas e 15 minutos. Para as pessoas que têm voo às 19h25 ou às 19h35, nós vamos ter um micro-ônibus saindo às 18 horas e 25 minutos. E, para as pessoas que têm um voo depois das 20 horas, a gente deve ter um carro aqui saindo depois das 18h30, que é quando termina aí o coquetel de encerramento. Tá? Caso algum de vocês tenha qualquer dificuldade ou tenha alguma dúvida, peço que se encaminhe até a recepção ali e vai ter uma pessoa disposta a ajudá-lo aí nessa logística até o aeroporto para quem precisar. Tá bem? Então, a estrutura aqui já está pronta, então gostaria de chamar o palco aqui, por favor, os diretores, para que a gente possa iniciar a sessão de perguntas e respostas. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer a dinâmica aqui? Nós temos 2 pessoas com microfones aqui nas laterais. Então, quem tiver perguntas, por favor, levante a mão. Como o evento está sendo gravado, agradeço se a pessoa puder esperar o microfone chegar para começar a resposta, para começar a fazer a pergunta, e sempre falar o nome e a instituição que está representando, por favor. Obrigado. Oi, boa tarde, Thiago Macruz do Itaú BBA. A minha pergunta é, na verdade, um pouco para todos vocês, talvez o Roberto capitaneando a resposta. A gente tem visto um desafio grande aí no Lab to Lab. Esse desafio ele vem, talvez, desde o final do ano passado, começo desse ano. Eu queria pedir para vocês para tentar racionalizar esse desafio. Eu quero tentar entender o que é ambiente competitivo, o que é o mercado crescendo menos, o que é, eventualmente, os primeiros gastos do Enterprise fazendo preço na margem de vocês, para que a gente possa ter algum conforto do nosso lado do que esperar para frente, especialmente agora que a informação que nos era fornecida de margem
não vai ser mais a partir de agora, né? Acho que essa é a minha primeira pergunta. Bom, em relação a esse ambiente competitivo, ele não é a primeira vez, ele sempre existiu, né? Faz parte de uma companhia que está no mercado há muitos anos, né? É um mercado que, do ponto de vista de entrada, né, você não tem tantos desafios econômicos, financeiros, né? Se manter no mercado é mais difícil, e quando você cresce não é fácil, um crescimento muito grande, baseado, às vezes, em uma estratégia atrativa de precificação. Nós estamos confortáveis com as nossas ações feitas, não só em relação ao grau de especialização, principalmente com algumas aquisições, ao projeto Enterprise, em termos de eficiência e custo, e mais o nosso projeto de digitalização, que foi apresentado aí, de apresentar perante a concorrência, novos entrantes, ou novo ambiente competitivo que pode surgir, de ser realmente uma escolha inequívoca em nível de serviço, em qualidade técnica. Quando a gente olha os atributos, estão muito coerentes entre o que o Guilherme apresentou e o que o Alessandro apresentou. Primeiro, a qualidade intrínseca é um dos primeiros critérios de compra do nosso serviço. Qualidade intrínseca, qualidade analítica mesmo. Isso tem a ver com a segurança nos processos, tem a ver com a experiência analítica de liberação do resultado. O segundo ponto é o tempo de entrega de resultado. Então, todas essas iniciativas elas são coerentes, com uma entrega muito mais rápida, ainda com uma estratégia de núcleos avançados, permitindo atender às necessidades locais. E o terceiro ponto que foi falado é um ponto de precificação, que tem a ver com custo de produção, que tem a ver com preço de mercado. Então, isso nos permite ter muito mais expansão da alta especialidade, compondo novos tickets, fazendo o nosso trabalho que nós já fizemos no passado, num ambiente competitivo muito parecido, de crescimento dentro da carteira com novos produtos e novo portfólio, principalmente naqueles clientes que valorizam isso com o tempo. O Pardini ele tem uma capacidade de traduzir alta complexidade de exames de uma maneira inteligível para esses clientes, para que ele possa ampliar esse oferecimento às suas realidades locais, aos seus médicos, às suas operadoras, e além de outras iniciativas que nós não podemos citar aqui por uma questão estratégica. Então, a empresa se sente confortável nesse ambiente. Outro ponto importante, todo mundo que cresce, é muito difícil uma empresa que atinge grande market share de uma maneira rápida e ele ter o mesmo nível de serviço, o mesmo, eu diria, o mesmo SLA para todos os clientes ao mesmo tempo, né? Então, vocês estão vendo um ano não recorrente em que a empresa mais investiu nessas soluções e nós não temos nenhuma dúvida que o que está sendo proposto, principalmente para o Lab to Lab, é algo muito superior ao que se tem feito nos últimos anos, pela maioria das empresas que prestam esse serviço. Então, desde que a gente começou a fazer... só um minuto sobre o crescimento, né? De mercado. Crescimento de mercado. Não sei se vocês já tiveram acesso. Hoje a Abramed, a nossa associação que representa as grandes empresas de diagnóstico, já tem dados disponíveis, principalmente dessas empresas, e está muito claro a recessão no setor. Se vocês consultarem, agora pela primeira vez, os dados disponíveis, não só uma recessão, mas também uma queda de preços também em relação à área diagnóstica. Além disso, é percebido também que os últimos 2 anos, eu diria, foi onde houve mais investimento na área diagnóstica no Brasil também. Em relação ao que as métricas nós temos de inteligência de mercado, crescimento de operadoras nas realidades de mercado que nós atuamos, há uma recessão de maneira geral. E isso tem afetado todos. A busca por market share e a competitividade aumenta de maneira geral, não só em relação ao Lab to Lab, mas nas operadoras também. Isso pode alterar a dinâmica de preços, né? Toda operadora também é muito sensível ao ambiente competitivo que está ocorrendo em todo o Brasil. E
a busca de mais especialização, a busca de mais eficiência na maneira de prestar o exame, a busca da digitalização na relação do cliente, isso, eu diria que é uma defesa também, é uma preparação para esse novo ambiente. Eu completei, esse ano, 10 anos na presidência do grupo. É a primeira vez, estou há mais de 15 anos na companhia, mas é a primeira vez que eu vejo uma recessão real nesse mercado em que eu estou atuando. Mas considero que a empresa está se preparando para isso. O Guilherme depois pode falar. Vocês estão vendo uma fase do Enterprise, mas existe uma nova fronteira ainda a ser aberta, baseado nos novos projetos. Eu vou chamar, Guilherme, de Enterprise dos especializados, né? Então, nós estamos cuidando do grande volume, do que eram especializados no futuro, no passado, e hoje muitas empresas fornecem, né? Nós estamos dando uma relação desse tipo de exame, uma relação nova para o cliente, justamente para ter muita abertura para a alta especialização, que é o grande projeto do nosso grupo, principalmente no Lab to Lab. Em relação a isso, a questão dos especializados, acho que vai ser um segundo momento, né, depois da finalização, né, do Enterprise. Quer dizer, os mesmos conceitos de industrialização, de automação, para a gente poder fazer nas áreas de especializados, sendo que a gente já começou alguns nós acabamos agora, recentemente, de fechar um projeto de automação de uma parte dos exames que são de PCR em tempo real, que vão estar totalmente automatizados dentro da produção de genética, né, que já é um primeiro passo, um embrião de um projeto maior, que pode vir a trazer as mesmas eficiências que a gente tem, quer dizer, cada vez mais se consegue automatizar a área de especializados. Na área de microbiologia também a gente já fez, né, um avanço embrionário, que a gente vai trazer equipamentos para automatizar partes iniciais do processo, que é a semeadura das amostras. Então, vai ser um foco também de trazer esse modelo de linha de produção, de modelo mais próximo da indústria, para o especializado, que continua ainda, na maior parte, né, do mundo, ainda sendo tratado como um exame mais artesanal. E a tecnologia está vindo para industrializar e automatizar esse tipo de exame também, dando escala, né, eficiência produtiva, redução de custo e mais segurança, que reflete na qualidade do resultado. Então, a posição que você perguntou sobre a questão concorrencial e até o que o Enterprise pode fazer por isso, sempre haverá algum concorrente com uma proposta de valor ou uma estratégia para fazer o contraditório a quem está na liderança de mercado. Isso, eu estou na empresa 20 anos, fiz 20 anos de empresa anteontem, pelo menos há 17 anos trabalhando diretamente com apoio ao Lab to Lab. Sempre houve novos entrantes com propostas de trabalho diferentes. Eu não vou nem dizer proposta de valor, mas alguns sim com proposta de valor diferente, com estratégias diferentes, uns mais baseados em preço, outros mais baseados em especialização, outros mais baseados em logística, outros mais baseados em referência médica. O que a gente tentou demonstrar aqui para vocês é que uma variável ou duas variáveis, elas não são suficientes para manter uma empresa de Lab to Lab ao longo do tempo. Apesar das barreiras financeiras de entrada não serem tão grandes, mas vou colocar assim, a barreira de permanência cobra caro das empresas de Lab to Lab. Então, para você se manter num mercado cada vez mais exigente por parte dos clientes, e essa exigência ele vem muito por conta dessa recessão que o Roberto falou, e a gente pôde ver isso agora no Congresso Brasileiro de Patologia Clínica. A grande maioria dos laboratórios estão com um crescimento flat, zero de crescimento, alguns caíram, poucos cresceram, e a gente continua crescendo de uma maneira sustentável, com uma carteira extremamente sadia, com nível de inadimplência muito baixo, o menor da história, mesmo no ambiente mercadológico que, a princípio, favoreceria o aumento da inadimplência. A gente diminuiu. Então, a maneira do Pardini trabalhar e fazer apoio é isso que manteve a gente seguro, e eu queria passar essa palavra, seguro, ao longo do tempo, reagindo e agindo em relação a esses concorrentes, essa solidez, essa constância de propósito no trabalho.
Eu não posso ter uma estratégia especificamente baseada em preço, como alguns concorrentes estão, e trazer uma carteira podre de 9%, 10% de inadimplência para dentro da companhia. Eu não posso fazer uma estratégia extremamente baseada apenas em digitalização e não ter um modelo produtivo eficiente. O que a gente está tentando mostrar é que várias frentes precisam ser trabalhadas, frentes sólidas, com propostas de valor e propostas comerciais. O Enterprise ele não foi feito para dar para o Pardini, para fazer com que a gente reduza nossos preços de mercado para ganhar market share. Mas o Enterprise nos proporciona a possibilidade de fazer isso se precisar. Então, é o que eu sempre falo nas divulgações do resultado. Com os ganhos do Enterprise, vocês vão reduzir preço para ganhar market share? Ele não foi criado para isso. Caso necessário, a gente pode fazer isso. Não só com o Enterprise, mas com melhora de eficiência que a gente vai ter com assessoria comercial remota, com Customer Service, com a digitalização, que tem um impacto de redução de custo fixo e custo operacional muito grande. Isso a gente mede, né, pela inteligência de mercado e pelo comercial, diariamente o movimento de todos os concorrentes. Diariamente eles são monitorados. Existem estratégias, eu não posso nem dizer que é uma estratégia, mas ações extremamente agressivas e canibalizadoras de mercado que a gente não vai entrar. Porque a gente tem esse compromisso de sustentabilidade da empresa. A gente quer estar fazendo o Investors Day ano que vem, daqui no outro ano e daqui no outro ano, e sempre com essa solidez de trabalho. Então, como o Roberto falou, nós estamos confortáveis. É um período difícil, mercadologicamente difícil. Seguros, confortáveis. No dia que a gente ficar, vai ficar complicado para todos, mesmo em bons períodos. Sobre esse ponto, Alessandro, para aproveitar aqui, eu tenho uma dúvida seguinte: por vezes as empresas que buscam de fato partir para uma estratégia de focar no consumidor, de focar no cliente, às vezes tem que optar por algumas estratégias que não são as mais rentáveis possíveis. A Amazon entregar em um dia não é, ela prefere entregar em 5, é muito mais barato. Posso te garantir que não é nosso caso. Não, sim, mas o meu ponto é o seguinte: a competição no Lab2Lab tem, especialmente um competidor, um núcleo técnico descentralizado, certo? Diferentemente, uma estratégia completamente diferente da de vocês. Você acha que é mais fácil para um competidor que tem um núcleo técnico descentralizado passar para o cliente uma percepção de qualidade melhor? É mais fácil você tentar passar essa percepção quando você tem descentralizado ao invés da opção que vocês... Eu vou responder isso do ponto de vista comercial e acho que o Dr. Guilherme Collage pode responder a visão dele do ponto de vista produtivo. Do ponto de vista comercial, o cliente não se importa onde o exame está sendo produzido. Ele quer um TAT adequado à sua necessidade clínica, à sua necessidade de trabalho. Então, esse é o ponto. Então, se eu estou produzindo aqui, se eu estou produzindo em São Paulo, se eu estou produzindo em Manaus, eu consigo entregar o resultado para o cliente no dia seguinte, que é hoje, a maioria dos exames entregues no Pardini e na concorrência, alguns têm prazos maiores, porque não tem todo o menu e acaba tendo que utilizar, por exemplo, a gente para prestar serviço. Ele não importa com essa proximidade. Ele quer o seu exame com qualidade e com um TAT adequado à sua necessidade clínica. Então, esse é um primeiro ponto. E o outro ponto, a proximidade que ele quer é uma proximidade de apoio e assessoria nas diversas áreas. Então, a estratégia do Pardini ela é uma estratégia de gestão centralizada. Nós temos NTAs que podem e produzem exames descentralizados, mas em um modelo diferente da nossa concorrência. Quando a gente fala que nós temos um modelo de produção centralizada, é porque o grande NTO está aqui e a gente pode atender demandas específicas no NTAs com uma gestão centralizada. A grande questão, voltando à primeira pergunta que você falou, o nosso foco não é atender às necessidades do cliente a qualquer custo. O nosso foco é atender as necessidades do cliente e fazer com que isso melhore nossa rentabilidade, né? E dentro dessa melhora de rentabilidade, o Enterprise conversa o tempo inteiro com as necessidades comerciais. Então, o que a gente realmente vai entregar com o Enterprise é uma melhoria de satisfação do cliente, que para a gente é imprescindível, com uma redução de custo operacional. Quando me perguntam de descentralização, centralização, e acho que essa pergunta já foi feita várias vezes, né? Tudo tem suas vantagens e suas desvantagens, né? É claro que a primeira desvantagem da descentralização é custo, que acaba aumentando. Você vai ter mais plantas, em vez de ter uma planta muito mais produtiva do que outras. E a grande vantagem é você tentar entregar num prazo menor.
Quando isso entrega num prazo que é dentro do mesmo dia, você acaba tendo realmente um ganho. Isso você vai conseguir na cidade que você está. Sendo que uma descentralização com 3 plantas no Brasil inteiro não é uma descentralização propriamente dita para dar esse resultado. Nós temos 10 plantas. E a gente vai poder usar mais plantas para fazer a produção a partir do Enterprise. A outra desvantagem é você ter plantas totalmente diferentes uma da outra. Então, você conseguir ter um nível de serviço igual, adequado em cada planta, com gestores diferentes, processos diferentes, muitas vezes equipamentos diferentes e menu de exames diferentes, que é um outro problema que eu vou colocar. Né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo é nos preparar para um modelo que a gente não está chamando de descentralizado, mas de um modelo intermediário de produção próximo ao cliente para fazer aqueles exames que há uma necessidade ou um interesse de ter um resultado para o mesmo dia, que seria o grande diferencial. O resultado que é para o dia seguinte é aquilo que o Alessandro falou. Onde ele é produzido, não faz diferença. E, muitas vezes, a gente aqui de Belo Horizonte libera exames para o dia seguinte de várias plantas. Por exemplo, Goiânia, que é uma planta nossa que a gente monitora, chega aqui 10 horas da noite, 10 horas da noite, 4 horas da manhã, está praticamente tudo liberado. Quer dizer, entre 10 horas da noite e 4 horas da manhã, os laboratórios estão fechados. Né? Quer dizer, se você liberar às 9, às 8, às 10, às 4, às 5 da manhã, não vai fazer muita diferença. O outro problema que gera descentralização é qual exame você vai fazer aonde. Que não dá para você fazer tudo descentralizado. Aí sim o custo aumentaria muito. Se você fazer o especializado descentralizado, isso vira um problema. E aí você acaba tendo problema logístico dependendo do mix que você faz em cada local, porque muitas vezes você vai ter um exame, tem que ir para essa planta, o outro tem que ir para aquela planta, o outro fica aqui, e aí o paciente tem que entregar 3 tubos, ou você tem que alicotar, aí você começa a gerar risco, né, que a alicotagem não sendo automatizada é um risco de contaminação, troca e outras coisas, ou você vai ter que inserir um investimento em automação de alicotagem. Então, assim, o que a gente entende que a gente está construindo com a Enterprise é a possibilidade de realmente você ter um modelo intermediário de produção, de forma que você possa ter os ganhos de tempo sem ter os riscos ou os problemas de custo. Que o outro ganho que a gente tem também, que o modelo do Enterprise, ele é um modelo em cima da quantidade de exames liberados, o pagamento dos reagentes. Então, a única parte que vai afetar custo é a parte de custo fixo, de máquinas, que dentro da produção é uma parte menor. Então, nós vamos estar preparando para ter um efeito de custo menor, para ter o mesmo nível de qualidade, e numa produção, utilizando os NCAs que a gente tem, até mais descentralizada, vamos dizer assim, do que da própria concorrência. Guilherme, só acrescentando, citar o maior laboratório do mundo, nos Estados Unidos, que ele tem uma necessidade de centralização maior do que a nossa, porque ele vai no business to physician, vai até o flebotomista, ele está consolidando plantas técnicas. Então, e do ponto de vista de alta especialização, ele continua mandando os mais especializados para uma única planta, que fica centralizado na Califórnia. Na Europa, mesmo, o mesmo movimento. Mesmo o equipamento, o teste não especializado, a commodity, a tendência que eles estão fazendo nos Estados Unidos é centralizar várias plantas, né? Eles vão ter algumas plantas regionais apenas. Eles tinham, o primeiro foi em Massachusetts, eles juntaram 5 laboratórios que eles tinham em um único laboratório lá e estão fazendo esse movimento para outros também. Marcelo Aldi, da Cardinal Partners. Roberto, 2 fatores muito presentes e que me parecem que não são cíclicos, mas sim estruturais, são, primeiro, a inflação médica, e, segundo, a revolução tecnológica, e isso não é só Brasil, é mundo. Né? Quando a gente olha a inflação médica, a gente vê que existe uma enorme ineficiência em toda a cadeia, um desperdício, um desalinhamento em toda a cadeia, nos diversos stakeholders, a começar pelo paciente, na forma que ele usa a sua operadora. Operadoras vão quebrar aqui, e em paralelo, a dinâmica de revolução digital. Me parece inevitável, num horizonte de 3 a 5 anos, que 2 coisas vão acontecer para as empresas de medicina diagnóstica. Os preços vão cair, a começar pela pressão das operadoras e das seguradoras. Número 2,
talvez mais no médio prazo, o volume de exame por paciente pode cair por conta da redução do desperdício e da maior racionalização possibilitada pela revolução tecnológica. Gostaria de ouvir as suas opiniões sobre essas minhas considerações, ponto 1. E ponto 2, você acha que isso pode levar vocês a tomarem a decisão estratégica de deixar de oferecer alguns produtos que não vão mais ser atrativos em termos de retorno econômico para vocês? Obrigado. Bom, essa não é uma tendência só do mercado brasileiro, é uma tendência mundial. Os mercados eles não crescem a maneira que eles cresciam, a quantidade, né? E você tem uma redução nos Estados Unidos, por exemplo, uma redução do pagamento, não só no diagnóstico, mas em todas as áreas. Mas você tem, por outro lado, mais consolidação, mais busca por escala, mais eficiência e aumento de portfólio, que é a grande capacidade no Brasil, né? Quando você fala da situação das operadoras de saúde e a inflação médica, eu vou começar nesse ponto. Lembrar que a inflação médica ela não tem a ver com o nosso setor. O nosso setor não é parte dela, eu diria assim, é uma área onde também vai sofrer o impacto da necessidade de uma operadora e da eficiência dela. Quando você olha o setor diagnóstico, a inflação médica que chega a 18% a 20%, que são os números que eles divulgam, entre 18% e 20% cada ano. A nossa inflação, nas nossas métricas, ela chega a aproximadamente 50% de uma inflação de consumo. Essa é a inflação que o Grupo Pardini tem de experiência no consumo. Na nossa área de diagnóstico, uma inflação de 50% do consumo. É claro que, pela situação das operadoras, nós somos também parte dessa cadeia de valor e sofremos pressão por redução. Essas medidas já estão sendo feitas pelas grandes operadoras no Brasil, sejam as verticalizadas ou não verticalizadas. O Brasil ele não tem eu diria assim, esse desperdício não está muito na nossa área, na área que você depende de prescrição, ele é só parte dela. Existem outras áreas dentro da cadeia de valor, principalmente hospitais, atenção médica, ambulatórios, pronto atendimentos, principalmente cirurgias, uso de prótese, órtese, materiais e medicamentos, que é a grande parte do inflacionamento do setor. As operadoras vão reagir, já estão reagindo, não só com tecnologia, mas também com protocolos, com modelos que eles querem trazer de fee for value e não fee for service, que, em alguma maneira ou outra, vai chegar no Brasil de uma forma estruturada, né? E, por outro lado, no Brasil, você tem ainda um envelhecimento da população, a maior utilização, o acesso ele não é totalmente proporcional, simétrico. Quando você fala, o Brasil tem mais ressonância no Canadá, todo mundo esse exemplo, né? Mas, quando você olha que não tem uma atenção primária, o acesso a todos à saúde, que conseguiu fazer uma prevenção suficiente para a pessoa não necessitar desse exame. Então, a necessidade de exames complementares, principalmente na área de imagem e na área de análises clínicas, é muito grande. O nosso portfólio ainda ele é muito pequeno em relação à Europa e aos Estados Unidos. Então, tem muitos testes mais especializados, mais acurados e mais personalizados, que vão chegar ainda no Brasil de acordo com a necessidade do setor, da prescrição médica, do rol da ANS, que é um ente público, que vai controlar e balizar essa necessidade junto à operadora. Então, nós temos grau de especialização crescente no Brasil, envelhecimento, racionalização das operadoras, que vai fazer com que os exames sejam feitos de uma maneira racional, e vão se pagar adequadamente os exames que são feitos. Porque muitos exames também têm setores de laboratório que não dão resultado, e que são pedidos de uma maneira muito grande. Então, eu não vejo assim um cenário tão catastrófico no Brasil. Concordo com você. Agora, tendências mundiais. Verticalização é uma tendência? Toda operadora quer verticalizar. Isso é pleno nos Estados Unidos? Não, senão não existiria LabCorp, não existiria Sonic na Europa e agora nos Estados Unidos, Quest. Existem outras necessidades, outras relações com o cliente. A atenção primária, ela não é um modelo hospitalocêntrico, um modelo vertical. Ela é um modelo ambulatorial, que
precisa de exames na ponta para poder cuidar da saúde. Então, eu vejo assim, não há um problema com a inflação, nós não somos parte da inflação, vamos especializar mais, a alta especialização vai compor, vai manter, eu diria, a sustentabilidade e a rentabilidade do setor, e as operadoras estão focadas em outras áreas. Esse é o meu ponto de vista. Só complementando, primeiro com alguns dados, essa questão da especialização, a gente chegou a fazer benchmark com empresa americana, enquanto eles têm 30% do volume de exames mais especializados, a gente, como um laboratório de referência, é em torno de 15%, quer dizer, uma janela grande para a gente especializar mais o menu dentro do Brasil. E o outro ponto, na questão do desperdício, que é muito comentada, porque se pede exames, às vezes, que sem necessidade, tudo, mas na racionalização entra uma conta que as pessoas não colocam, é aquele paciente que deveria ter feito o exame e que não fez. Quer dizer, quantos pacientes com doença crônica, com diabetes, que deveria estar acompanhando o seu estado de doença e não está fazendo regularmente aqueles exames que ele deveria ter feito. E nesse acompanhamento sistemático, que até a tecnologia vai possibilitar, em cima de acompanhamento do paciente por inteligência artificial, por Big Data e tudo mais, também vai aparecer os exames que as pessoas deixam de fazer. Quantos pré-natais não são feitos com todos os exames, que são indicados e necessários, e a pessoa fica no risco. Então, realmente, acho que tem uma coisa que balancear a outra, e você tem o envelhecimento da população que acaba levando naturalmente um aumento do volume de exames, fora os novos exames que estão surgindo. Quer dizer, o menu de exames ele vai se ampliando ao longo do tempo, e agora com essa área de genômica, de medicina personalizada, isso mais ainda, isso é uma área que vai crescer muito nos próximos anos. Só complementando a observação do Roberto e do Guilherme, nós temos uma operadora que tem um controle muito eficiente, que conosco, depois desse controle, o nosso volume aumentou significativamente em relação ao período anterior. Então, é uma vertente que pode ser favorável também ao laboratório. Última pergunta minha. Qual a razão de vocês terem piorado tanto a qualidade da informação, do disclosure para o mercado? Bom, existem, como você observou na apresentação, várias iniciativas estratégicas, com tickets diferentes de alta especialização. Você tem a medicina personalizada e tem a toxicologia forense. Então, isso são drives de crescimento extremamente importantes para a companhia. Então, essa é uma informação que a gente gostaria não ter o ticket ali muito demonstrado, porque é extremamente estratégico para o nosso crescimento na alta especialização. E, infelizmente, dentro do ambiente concorrencial e às vezes até na mídia, às vezes as nossas divulgações são utilizadas de uma forma não estruturada, sem direito a contraditório por outras companhias. Então, é uma orientação até sugestão de alguns investidores nossos, e, ao mesmo tempo, é um pensamento de alguns conselheiros independentes. Então, é um conjunto de fatores, mas não tem nada a ver com a nossa incapacidade ou o nosso receio, não. É apenas uma nova fase estratégica da companhia. E, pela primeira vez, a gente talvez foi a primeira empresa que abriu dados muito precisos ali de detalhados de um ambiente de negócio, Então, isso... Só que, infelizmente, no Brasil, sem nenhuma punição, as pessoas utilizam isso de uma forma inadequada, no nosso ponto de vista. Obrigado. Fernando, Banco Santander, Credit Research. 3 perguntas rápidas. Primeiro, eu queria entender, na glosa, a glosa vira uma disputa comercial ou um a receber de um cliente ou do seguro, ou é uma perda pura e simplesmente? E as outras 2 perguntas mais operacionais, vocês falaram muito em atender ao cliente. Um atendimento ao cliente que eu imagino se fosse básico, é você ter seu histórico de dados, onde quer que você fizesse o seu laboratório, você deveria ter um arquivo padrão que você poderia ir transferindo de um laboratório para outro e os dados correrem no gráfico. O que impede isso? E queria entender a concorrência Google, Apple, Amazon, o relógio que faz o eletrocardiograma, onde isso vai parar? Um pouco de futurologia disso, por favor. Obrigado.
Vou começar, acho que tanto o Camilo quanto o Adriano e o João vão ter que completar. Bom, a glosa ela tem várias origens, desde questões de cadastro, questões de diferença de entendimento de metodologia, são dezenas de motivos de glosa. O que a equipe do Camilo está fazendo junto com a equipe comercial, então foi um trabalho internamente feito a várias mãos, a equipe de TI também, a gente ensinando o nosso sistema a não errar mais, ou ensinando as nossas operações a não errar mais. Essa glosa ele tem um tempo para a gente recorrer junto à operadora, com todas as justificativas, e uma vez apresentada dentro do tempo adequado, com a justificativa adequada, essa glosa ela é recebida a posteriori. São poucos casos onde as glosas elas não são recebidas, e quando isso acontece é muito mais por uma questão que a gente classifica quase como inadimplência forçada do que como realmente um caso de glosa, e felizmente a gente relaciona com operadoras que não têm esse tipo de comportamento. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, vou voltar lá na sua terceira pergunta, a gente falando de empresas de tecnologia que estão fazendo grandes investimentos em área de saúde e tudo mais. Nós não vislumbramos no curto prazo de tempo, e a gente está falando no horizonte de tempo aí de 5 anos, nenhuma tecnologia que possa causar alguma substituição de algum produto substituto. Uma coisa é a gente monitorar a glicose por um celular, monitorar a pressão arterial, agora novas versões de relógios digitais fazem uma espécie de eletro. A outra coisa é você ter 8.000 testes que hoje o Pardini tem no seu menu, diagnosticado por algum dispositivo. Além disso, a gente identifica esses dispositivos como oportunidades de negócio. Então, aqui no Pardini, quando a gente vê um lançamento de alguma tecnologia de monitoramento remoto de paciente, a primeira coisa que a gente pensa não é isso vai me substituir, como que eu vou fazer isso para gerar negócio para a gente, como eu vou criar, por exemplo, uma central de monitoramento de paciente crônico com esse dispositivo que está sendo lançado, porque esse paciente vai utilizar, mas alguém tem que analisar e utilizar esses dados de maneira inteligente. Então, a gente sempre analisa isso como oportunidade de negócio, e até o presente momento foram poucas as iniciativas reais e transparentes que a gente observou que poderia causar uma disruptura no negócio. E a segunda questão, esse conceito de o paciente ser o centro das suas informações e ele poder utilizar isso, e por que não trocar essas informações entre as empresas, existem vários motivos que isso pode ser uma coisa viável e legal no ponto de vista de legislação, mas existem algumas limitações também que sejam de ordens comerciais ou tecnológicas. O Pardini ele tem, em algumas praças, um portal de comunicação com o médico prescritor e com o paciente, onde o paciente ele pode disponibilizar para o seu médico prescritor todos os resultados dos seus exames de um histórico que ele fez dentro do Pardini. Nós não temos acesso aos exames que ele fez em outros laboratórios, assim como os outros laboratórios não têm acesso ao que foram feito nós. Por que isso acontece? Por uma questão de não existir no Brasil uma entidade que a gente, isso eu estou falando do ponto de vista comercial e de negócio, o João pode falar do ponto de vista da tecnologia, não existe no Brasil uma entidade, primeiro, que se dispôs a fazer isso de uma maneira imparcial, e segundo, que tenha tecnologia suficiente para consolidar todas essas questões. É muito difícil quando uma empresa privada, que seja de tecnologia, ou de tecnologia geral, ou de TI, propõe isso para os laboratórios. Eu vou disponibilizar meus dados com qual nível de segurança para você compartilhar isso com outros players e com quem mais você vai compartilhar. E no Brasil a gente não tem essa entidade que teve uma proposta, vamos colocar, total e com um nível de segurança que convenceu os laboratórios a compartilhar essas informações para os seus clientes. Só complementando aqui, eu acho que tem, basicamente, os Estados Unidos têm tentado fazer esse prontuário único, e tem duas coisas que são bem complexas nisso, que é, primeiro,
a padronização entre os sistemas, então cada um chama a coisa de uma forma diferente, então isso é um problema complexo, às vezes o nome de um exame para um arquivo é um, para o outro é outro, isso é uma dificuldade, e o outro é a segurança da informação. Quer dizer, aqui no Brasil o dono da informação é o próprio paciente, mas aí um médico que não pediu tal exame, ele pode ter acesso ao exame que ele não pediu, porque ele teve acesso ao prontuário do paciente, um exame que ele fez em outra instituição e que às vezes... então tem toda essa questão de o que vai ser feito com essa informação, a quem pertence essa informação, e você tem legislações diferentes em diferentes países. Em alguns locais o resultado do exame ele é dado para o médico, o médico pediu então a informação para ele, no Brasil o dado é do paciente, né? Então a gente tem realmente algumas dificuldades, ainda algumas ações já foram feitas, né, pela ANS, por exemplo, TUS, tentando padronizar aí um código de exames e tudo, mas ainda é incipiente para a gente ter um modelo desse que a gente possa ter tudo realmente integrado. Só complementando o que o Alessandro falou, dos 2 pontos, eu faço parte do membro, chama Comitê de Interoperabilidade na Saúde. Eu faço parte, acompanho de perto isso. Tem 5 anos que eu vou num evento nos Estados Unidos, que é o mais importante da saúde em relação à tecnologia da informação, e há 5 anos os Estados Unidos não conseguem fazer a chamada e famosa interoperabilidade, que é justamente isso que você está falando. Enquanto não tiver uma normativa, uma entidade, algo top-down, que venha de cima e que faça com que isso aconteça de fato, não vai acontecer. Tecnologicamente, são percalços de segurança, mas isso é factível de ser feito. Então, tecnologicamente, não é a grande questão, não é essa. Então, a grande questão é realmente de ter alguém top-down, uma entidade que faça com que isso ocorra, porque tecnologicamente é factível esse compartilhamento de dados e esse prontuário unificado do paciente. Mas ainda se chama, depois, por curiosidade, se você quiser consultar, essa iniciativa nos Estados Unidos chama Commonwealth, com 2 M's, Commonwealth. E não vinga, tem 5 anos que não conseguiram ainda a interoperabilidade entre hospitais, entre clínicas, entre laboratórios. E em relação à Apple, Google, Amazon, no curto prazo a gente não enxerga isso realmente. Por quê? Porque a gente está em contato semanal, mensal com todos esses players, né? E a gente recebe, a gente vai lá, a gente vai ver cases, então um contato direto, e o que a gente observa? Eles ainda estão se posicionando como vendors, como fornecedores dessas soluções, e provavelmente, né, logicamente, querem ganhar dinheiro com isso, mas também ganhando expertise do negócio. Isso é natural. Então, existe o risco? Existe. Mas, no curto prazo, a gente não é o que eu vejo. O João, é importante, achei muito interessante a pergunta, não é tanto uma questão tecnológica. Tem países que possuem, principalmente países da Europa, em que a atenção primária e a saúde ela é realmente uma preocupação muito grande do Estado, semelhante à Inglaterra, Israel. Israel viu um modelo que a informação pública e privada estão na mesma base de dados, inclusive de laboratório. Então, o modelo americano, o modelo mais liberal de saúde privada, e o modelo brasileiro segue o modelo brasileiro privado, claro, com as devidas proporções, segue o modelo americano. Então, acho muito difícil chegar a isso. Olivia, JP Morgan. Queria fazer 2 perguntas. Primeiro, voltar um pouquinho no ponto do Macruz. Eu entendi toda a visão de vocês de longo prazo, do ponto de competição no Lab to Lab, mas se a gente for ver aqui do que a gente viu no segundo TRI até hoje, isso que vocês viram de competição, claro que vocês têm um competidor grande abrindo uma NTA nova no Nordeste, isso aqui piorou, isso aqui está igual, as iniciativas que vocês fizeram lá desde janeiro, fevereiro estão ajudando a segurar essa competição? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu queria um pouquinho para o PSC, falar um pouquinho de Rio de Janeiro. Acho que você mostrou bastante as iniciativas também de remodelar a unidade, de, né, mudar fluxo, etc. Mas queria saber um pouquinho de como é que está a recuperação do volume que você perdeu da Unimed lá, o que vocês estão conseguindo trazer de paciente novo, de operadora nova, e um pouquinho da outlook de margem aqui para o médio prazo. Obrigado. Olivia, não é uma visão de longo prazo apenas, é uma visão de curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala de sustentabilidade, ela começa hoje, ou começou no primeiro trimestre, e ela dura ao longo do tempo. Então, as ações que nós estamos fazendo não é para colher resultados dentro de 1 ano, 2 anos ou 3 anos. A gente já começa a colher resultados desde o meio do segundo trimestre, com algumas ações. Infelizmente, eu não posso divulgar
dados agora, antes da nossa apresentação. O Colares mostrou aqui um incremento de volume, e a gente teve, obviamente, o impacto da receita, porque no primeiro trimestre a gente precisou de fazer um movimento de defesa de preços, tickets reduzidos, e eles não aumentaram dentro daquela base de clientes que a gente fez o movimento de defesa, e isso fez com que a gente não tenha um crescimento de receita acompanhando o crescimento de volume. Algumas ações agora começaram a recuperar não somente tickets, mas também carteiras e melhora de mix. Até essa melhora de mix é um dos motivos, e essa diversidade de origem de mix é um dos motivos da gente não abrir mix para o produto, porque a toxicologia, a medicina personalizada, ela entra poluindo muito o ticket do Lab to Lab. Então, todos os trabalhos que já iniciaram, eles começaram a gerar resultado de agora. Nossos concorrentes todos também têm problemas, eles todos estão no mercado de recessão, alguns sofrem impacto de volume, outros sofrem impacto de inadimplência, outros sofrem impacto de carteira. Não existe nenhum competidor, posso te garantir, que tenha todos os seus indicadores, no Lab to Lab, todos os seus indicadores melhorando. Eu ganho receita, aumento minha inadimplência, porque eu botei para dentro, estou falando do concorrente, eu botei para dentro uma carteira extremamente inadimplência. Ou eu vou manter, fazer alterações, melhorias, para continuar dentro de um crescimento que seja menor do que, eventualmente, o investidor possa querer ou esperar, mas que vai me garantir uma sanidade, uma segurança, para quando alguma situação que seja econômica, e principalmente quanto às plataformas e as reduções de custo, elas efetivarem na plenitude, eu poder recuperar esse mercado de uma maneira mais acelerada. Então, a gente não está falando só de ações de longo prazo, algumas dessas ações. Me perguntaram já, enquanto eu fui tomar água 2 vezes, assim, vocês conseguiram resultados financeiros com as ações aqui? A resposta é sim, mas eu não posso divulgar essas ações, e a gente não vai abrir por ações quais são os resultados que a gente conseguiu incrementar. As ações são extremamente efetivas, a gente teve uma resposta do cliente até mais rápida do que a gente imaginava, e, de novo, todos os nossos concorrentes, através de observação de mercado, da equipe de mercado, o nosso gerente nacional de Lab to Lab está aqui hoje no evento, todos eles têm problemas que sejam regionais, que sejam nacionais, que sejam de operação, que sejam de margem. Infelizmente, o que vocês mais referem não tem os seus dados publicamente divulgados. O que é divulgado, obviamente, é somente os dados que podem ser interessantes, e as notícias não interessantes, obviamente, são colocadas dentro da gaveta e fechada. Mas eu posso te garantir que os resultados eles estão melhorando em relação aos outros trimestres, e a gente vê, sim, como o Roberto colocou, uma segurança nas ações. Eu vou falar do ponto de vista comercial no Rio de Janeiro, e a Adriana pode falar em relação a outras questões. Várias ações que nós fizemos no Rio de Janeiro, elas já tiveram seus resultados observados, recuperamos grande parte da receita provocada pela saída parcial da Unimed e pela perda dos contratos pela incorporação. Quase todos, ou praticamente todos os contratos que nós fomos, entre aspas, descredenciados na incorporação já foram recuperados, e a gente está numa rampa de crescimento de volume de receita no Rio. Adriana. Eu acho que você respondeu, né? Não, mas a gente tem crescido bastante no Rio em volume, tá? Focando bastante na questão da análise clínica, né? A nossa meta é crescer em análise clínica, a gente tem conseguido um retorno interessante nisso, principalmente com a ampliação do portfólio e introdução de contratos importantes em genética, né? E outros exames como toxicológicos. Então, nós estamos também trazendo uma melhoria do ticket na parte de análise clínica. Tá? Então, o nosso drive de crescimento no Rio vai muito nesse sentido, né? Em relação ao que a gente sofreu um pouco no início com a questão da incorporação, o Alessandro já colocou, nós estamos conseguindo recuperar os contratos. Então, o que a gente percebe é que a gente está numa curva ascendente, percebendo já melhorias significativas na operação do Rio. É importante citar, Alessandro e Adriana, que no Rio de Janeiro a gente vai começar uma nova fase comercial também de prospecção. Então, teve essa fase esse ano de preparar a empresa para receber um maior fluxo de clientes, mais análises clínicas especializado.
e aí sim para você ter iniciativas comerciais. É uma nova abordagem comercial, não só Rio, mas em São Paulo também, principalmente Rio de Janeiro. Olá, João do Santander. Tenho duas perguntas de M&A. Esse cenário mais severo de recessão do segmento, vocês estão enxergando uma maior facilidade de negociação com possíveis targets? E qual que é um endividamento que vocês esperam como confortável para o balanço de vocês? Bom, em relação ao M&A, realmente muda um pouco, né? Eu diria esse ambiente de competição, porque não é só a questão macro, mas é a questão também da política, né? Da segurança institucional, né? Mas nós continuamos pessoalmente aí, o nosso grupo pensando sempre, olhando novas tecnologias para o Lab to Lab. Esse é o nosso maior apelo em relação agora à área de M&A, né? Então, o exemplo é o próprio DLE, que é uma nova tecnologia também, não só em portfólio, mas tecnologia em pré-analítico e outras questões, a toxicologia. Então, estamos olhando várias outras empresas semelhantes ao que foi a Progenética, o Biocode, a Diagnóstica, o DLE e a Labify, a Psychmedics. Então, esse é o nosso principal foco agora na área de M&A. Em relação a marcas, no momento não é o nosso foco, e sim tecnologia associada ao Lab to Lab. Ou é compra de tecnologia, compra de portfólio, ou novas soluções para o mercado Lab to Lab que demandem ou que promovam alta especialização. João, com relação ao nível de endividamento, nós ficamos confortáveis com até 2 vezes o EBITDA. Beleza, obrigado. Tiago da Oceano, pergunta bem rápida. O Camilo falou que vocês atingiram 6 milhões e meio de economia anualizada até agora, né? Sim. Queria só entender se vocês podem dar essa informação de qual percentual esses 6,5 é do total do projeto, né? Então, nós ainda não vamos divulgar o total em relação ao projeto, porque esse projeto ele vai ser realizado até o 2º trimestre de 2019. Tem ações muito delicadas que nós não gostaríamos de antecipar. O que nós vamos fazer, Casé, aqui no caso desse projeto de eficiência empresarial, é trimestralmente ir atualizando o mercado sobre as novas iniciativas, né, e trazer uma atualização desse número a cada trimestre. E sempre baseado nas iniciativas que já foram implementadas. Tá bom? Já tem um trimestre dele realizado, certo? Ou seja, a gente está em meados do... posso assumir, vamos dizer assim, via de regra, uma linearidade, ou seja, 6,5, 6,5, 6,5, 6,5? Ou ele é não linear, né? Nós temos um cronograma de realização desse projeto e ele é não linear. Ele vai numa curva decrescente. Pessoal, eu gostaria agora de encerrar, então, a nossa sessão de perguntas e respostas. Antes de encerrar efetivamente o evento, acho que a gente não poderia terminar essa 2ª edição do Pardini Investors Day sem agradecer o trabalho de uma série de pessoas que foram fundamentais para a gente conseguir entregar esse evento hoje para vocês. Então, eu queria destacar, primeiramente, o trabalho da equipe de marketing aqui do Hermes Pardini, na figura da Cris, da Isabel, da Vivian, do Arthur, e de toda a equipe do marketing que se envolveu ativamente aqui na organização e execução do evento. Queria também agradecer a todo o time de relações com investidores do Pardini, tanto ao Camilo, ao Maurício Leite, ao Vinícius. Queria agradecer também a Larissa e a Paulinha. Também agradecer ao time da Árvore Comunicações, nossa assessoria de imprensa, na figura do Rafael, da Cristiana, o Bruno e o Chico Mendonça. E também agradecer todas as áreas que tiveram envolvidas aqui, ajudando os diretores na confecção do material e na preparação aqui do evento. E, naturalmente, agradecer mais uma vez a participação de vocês, lembrar que nós vamos ter, na sequência, o coquetel de encerramento ali fora, e aguardamos vocês no próximo ano, na 3ª edição do Pardini Investors Day. Muito obrigado.